Olá, amados devotos da Mãe Aparecida, está no ar o 15º episódio do nosso Santo Cast. Sejam bem-vindos e desde já eu quero pedir, compartilhem este episódio, se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, nos sigam no Instagram e também no Spotify. Eu sou o Kaique e hoje estou aqui com uma pessoa muito especial. E aí, Rê? Olá, obrigada, Kaique, pelo convite. Minha primeira vez aqui, espero poder ajudar, né? Com Tô com vergonha, certeza. hein? Imagina, e vai ajudar muito. A Rê tá aqui fazendo o teste para ver se vai ser contratada, né, Rê? Que- Contratada onde? Na pra- comissão litúrgica. É que você Quem não, é que sabe, você não né? sabia, o teste vai ser É esse. sério? É. Então, pessoal, este episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores, da Vinhos Albert, da Padaria Ibiporã e da Pedacinho do Céu. Hoje, então, com muita alegria, temos a honra de receber um convidado muito especial. Ele que é especialista em música litúrgica, é assessor diocesano de música litúrgica e atua como pároco na paróquia Santa Cruz, na cidade de Salto. Já passou um tempinho aqui no nosso santuário e adivinhem só, também foi ordenado aqui na Casa da Mãe Aparecida. É uma alegria tê-lo conosco para compartilhar seu conhecimento e experiência sobre música na liturgia. Padre Elias, seja muito bem-vindo aqui na Casa da Mãe Aparecida. Obrigado, Kaique, obrigado, Renata, quem aí nos acompanha pelas transmissões. É uma alegria muito grande poder voltar aqui sempre, vocês sabem disso, o povo também sabe, e voltar aqui na Casa da Mãe e também poder falar de um assunto que é importante para nós, né? Que eu trabalho bastante com isso e que sempre tem muitas dúvidas, né? Então, obrigado pelo convite desde já, a iniciativa daqui do Santuário também de fazer esse encontro. E vamos lá, então, vamos conversar um pouquinho, né? Não sei se eu falar muito agora, depois eu adianto o que vocês vão perguntar, então vou deixar vocês conduzirem, tá bom? Imagina, uma alegria te receber aqui, Padre, o senhor que passou esse tempinho conosco aqui já, uma Sim, alegria para nós te receber aqui novamente nessa casa que também é sua e sempre vai ser, que é a casa da mãe. com certeza. Então, Padre, queremos começar te perguntando, o senhor é daqui de Jundiaí mesmo? Conta um pouquinho para nós da sua história. Sim, eu sou jundiaiense de coração, nato aqui, né? A minha família é daqui da Terra Nova, da paróquia Santa Rosa de Lima, e cresci e vivi a minha vida toda ali na Terra Nova mesmo, com a minha família, onde eles moram até hoje, acompanhando a vida paroquial na paróquia Santa Rosa de Lima também, né? Eu saí dali para ir para o seminário em 2010, né? Aí quando eu fui para Itu, morei um ano lá no propedêutico, depois voltei para Jundiaí de novo, mais 7 anos aqui, no seminário fazendo filosofia e teologia, depois fui para a missão. Nesse período que eu estava na teologia, nos Uhum. dois de teologia, tive a graça de trabalhar aqui no santuário também, como seminarista, fazendo pastoral. Depois, no final do seminário, fui para a missão em Cajati, no Vale do Ribeira, perto da divisa com o Paraná. E aí voltei em 2018. Aí já fui, quando voltei, já fui lá para Salto, para a paróquia Nossa Senhora Aparecida. E, enfim, fiquei um tempo ali, até que, como seminarista ainda, depois fui ordenado diácono aqui, mas eu estava lá, Uhum. fui provisionado lá na mesma paróquia, Nossa Senhora Aparecida de Salto. Fiquei um tempo, 8 meses, aí fui ordenado padre, também foi aqui a ordenação, muitos estavam, muitos acompanharam. Continuei lá, né? Depois eu fiquei um ano na catedral, como vigário da catedral, no ano seguinte. E aí quando terminou aquele primeiro ano de padre, né? Aí Dom Vicente me mandou de volta para Salto, na mesma paróquia, quando ele teve a ideia de criar uma nova paróquia em Salto, desmembrada da paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde eu estava já, né? Que é o que hoje é a paróquia Santa Cruz. Então, quando eu fui para lá, ele me mandou justamente para isso, é, com o intuito de criar a nova paróquia. Então, fui como administrador paroquial da então quase paróquia Santa Cruz, hoje já a paróquia Santa Cruz. Estou ali desde então. Então, a minha vida praticamente é Jundiaí e agora já 5 anos e meio que já vivi em Salto também. Que bacana, não, Padre? O senhor tem quanto tempo de padre já? Vou fazer 5 anos agora em agosto. Já deu mais de quatro e Nossa, meio já. Passa passa assim, rápido. muito rápido, muito rápido. Nossa, parece que Passa foi muito, ontem a nossa, ordenação dele É aqui. muito muito rápido, rápido. muito rápido. 5 anos passam com uma rapidez que a gente não vê, não vê.
Nossa, não mesmo. A gente lembra dele como seminarista aqui no Ó, santuário Era um ainda, né, Rê? menininho. Era. imagine só em 2017, nos 300 anos, né, de É. Aparecida. É. Na época tinha até mais cabelo também. Eu digo brincando Ai. aqui. A idade, os compromissos vão fazendo a gente perder um pouco os cabelos, né? Mas pode ver foto daquela época, ela pode ver que tinha menos cabelo do que hoje. Olha, a câmera tá pegando bem num jeito aqui, ó. Olha como entra aqui, gente. Meu Deus do céu. Perdão com a brincadeira, viu, gente? Imagina, padre. E conta pra nós então, como que surgiu seu desejo, seu gosto pela música, padre? Olha, é até meio difícil dizer, porque a minha família, eu costumo dizer que é muito musical, né? Uhum, Sobretudo a família do meu pai, praticamente todo mundo lida com música. O meu avô já era autodidata mesmo, né? Tocava vários instrumentos, cantava também. A minha avó, o meu pai, meus tios, inclusive eles tinham um conjunto quando eram mais jovens, né? Com o meu avô que tocavam, enfim, em festas assim. Então a gente foi crescendo, cresci dentro de uma realidade musical, aprendi a cantar, aprendi a tocar violão. Meu pai me ensinou, meu irmão também, o Gabriel, vocês conhecem muito, né? Que é daqui também. Me ensinou bastante. Então, assim, foi uma coisa que eu cresci nesse meio, sabe? Meu pai sempre lidou com música também. Ele tocava na época, quando era mais jovem, ele tocava na banda São João Batista, né? Então, uhum. a gente sempre teve muita proximidade com isso, né? E foi indo depois, quando fui para o seminário, precisava de gente para cantar as missas no seminário. Aí eu precisou, então vamos lá, né? Arrumei um violão e começou e fui indo. Depois tive a oportunidade de estudar e a coisa foi seguindo. Não foi uma coisa assim, vou estudar música, sabe? Foi alguma coisa muito natural, foi acontecendo, né? Até chegar onde eu tô hoje, né? Tá, e conta pra nós onde que o senhor está hoje. O senhor já estudou bastante sobre música, acredito, né? Tá. Então, como que tá a sua formação em relação à música hoje? Para falar da música propriamente dita, então, além da prática praticamente uma vida mesmo, Uhum, né? É, o que eu já tenho de aprofundamento no conhecimento musical, alguns estudos por conta que eu já fiz, né? uhum, Muitos estudos por conta a propósito, já há muitos anos. É, teve um período que eu cantei por 6 anos no Coral Pio X aqui da Vila Arens também. Isso, sim. para mim, foi uma abertura de horizonte muito grande. Quando eu estava no seminário, durante todo o tempo do seminário, por 6 anos eu cantei no Pio X. E agradeço muito a oportunidade, sinto saudades, né? Mas hoje o ministério é complicado. Eu aprendi muito ali. Depois, bom, fui estudando algumas coisas. Eu tive a oportunidade, fui convidado para fazer a pós-graduação em música litúrgica, né? E na época eu não estava muito afim de fazer, porque quase. Eu terminei o ensino médio, comecei filosofia, depois teologia, aquela coisa toda, foi um depois do outro. Falei, cara, eu quero parar. E aí fala, não, mas faz o curso. Eu não queria mais estudar, mas enfim, no fim acabei gostando. O curso de pós-graduação em música litúrgica, que eu fiz pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, no Pio Uhum. 11, em parceria com o Centro de Liturgia Dom Clemente Snart. É um curso muito bom, aprendi muito e que me abriu muitos horizontes também. Então, sou especialista em música litúrgica, né, por essas duas instituições. E hoje eu tenho, bom, além de fazer aula de piano também, que faço particular, estudo, eu continuo estudando ainda mais, estou procurando essa semana, inclusive estava vendo mais alguns cursos na área da música para poder fazer. A gente não para, né? A gente vai achando coisa para fazer. E dentro do contexto da música litúrgica, da pós-graduação, também fui convidado para fazer parte de um grupo de estudos internacional que chama Universalaus, né? Então tem pessoas do mundo todo que lidam com a música litúrgica Sim. e de tempos em tempos, a cada ano, se reúnem para discutir algum assunto sobre a música litúrgica. Então Uhum. hoje eu sou membro desse grupo internacional. No Brasil nós somos 5 membros desse grupo, né? E tem a proposta também de estudar e se reunir e trabalhar e partilhar também os conhecimentos que a gente tem sobre a música litúrgica. Basicamente é isso, né? Nossa, basicamente é isso. Aula Basicamente. de piano, grupo internacional. Nossa, muito chique. Coralista, Olha, participou de coral. nossa, tá outro nível aqui o Outro nível. podcast hoje, hein?
E, padre, esse grupo internacional que o senhor faz parte, que eu não sei nem falar o nome, é muito chique. Universa Laus. Significa, é Universa uma expressão Laos. latina que significa louvor universal. Nossa, muito bonito. E É. tem outros padres que fazem parte também? Sim, sim. É bem balanceado. Eu agora de cabeça eu não vou saber dizer ao certo, mas tem muitos leigos e tem religiosos também, né, que fazem parte. Do Brasil, eu sou o único padre que tem, os demais são leigos, né, os outros 4 são leigos. E tem mais pessoas que acompanham, né, porque nós somos os membros do Universal Sim, Brasileiros, membros do Universal Laos, mas tem muitas pessoas, deve ter uns 20 que acompanham como observadores, né? Também sim. do Brasil, são muitos colegas, enfim, que têm acompanhado e certamente depois de uma caminhada também acompanhando, poderão se tornar membros também. Que bacana, diferente Bem isso, legal. não é? Olha Olha, é uma só. experiência fantástica, não tem igual. O que a gente vive ali, quando a gente se reúne uma vez por ano, né? Uhum. Para discutir, né? A gente estuda o ano todo, depois senta para trabalhar um pouquinho aquelas temáticas. É bem interessante, sabe? Poder partilhar com pessoas. E, sinceramente, eu costumo dizer que eu sou mais. Não sei o que eu estou fazendo ali, né? Porque são Aham. pessoas que têm um nível intelectual e uma presença também muito marcante nos países onde eles vivem, né? Então, eu digo que eu aprendo demais. Desde que comecei a acompanhar, isso é um aprendizado sem igual, né? E que estou lá para tentar trazer aqui para o nosso fazer litúrgico musical também, aqui na nossa realidade, né? E esses encontros, padre, são presenciais sempre em Presenciais. um lugar específico ou muda assim? É num dos países que tem os membros, né? Sim. Então, eu comecei a acompanhar na época da pandemia. Então, na Uhum. pandemia foi feito 2 anos, foi feito online, porque não tinha como a gente se reunir. Depois veio a guerra da Ucrânia, que foi mais ou menos ali na época também. Então, o primeiro que eu participei presencial foi no ano passado, foi na França, Uhum. em Lyon. Esse ano vai ser na Bélgica. E aí, na Bélgica, nós vamos conversar entre os membros. Ah, o ano que vem vai ser onde, né? Aham. Pode ser em qualquer país de um dos membros que estão ali, né? Que bacana, Legal. não? É, Nossa, deve ser uma troca de experiências muito, 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 muito. muito É bem boa, né? legal, é bem legal. Que bom. E padre, conta para nós então o que é música litúrgica e qual a importância dela na celebração eucarística. Tá. Aí é uma pergunta bastante abrangente, né? Então, a música litúrgica em si, ela é o que o próprio nome diz, é música usada na liturgia. Então, é bom que a gente tenha essa referência, né? Porque até pouco tempo nós falávamos muito sobre canto litúrgico. Eu gosto de insistir nesse aspecto, porque até hoje, dentro da estruturação da comissão de música litúrgica que nós temos, a gente não fala mais canto litúrgico, a gente fala de música, porque o canto é uma expressão da música, né? Sim. Se eu falar de canto, se a Renata só toca violão, por exemplo, ela não faz parte, né? Bem mal. Não, mas a Renata canta e toca, eu conheço, mas aqueles instrumentistas que só tocam instrumento, não cantam, então eles estariam fora, então é uma forma de abranger, né? Uhum. Até o silêncio faz parte da música, né? Sim. Então, gosto de insistir nisso. Nós falamos de música litúrgica, então é o fazer musical que acontece dentro da liturgia. É a música que é executada, que é composta, enfim, para ser usada na liturgia, né? Não é uma animação, não é preencher lugar, ela faz parte do contexto, né? Aí talvez, não sei se é ocasião, porque são minúcias, né? Cada tipo de coisas que a gente canta na missa tem uma especificidade, né? Tem as músicas que a gente pode mudar, tem aquelas que são mais fixas, enfim, tem aquilo que pode ser cantado, aquilo que não é cantado. Então, eu costumo dizer que dentro uma liturgia, não só a missa, mas qualquer Uhum. liturgia que exista, nós podemos cantar do A até o Z, tudo. O tudo poderia ser cantado. Claro que tem coisas, talvez o padre fazer a homilia cantada, não sei se ficaria do melhor jeito, mas daria para ser feito também, né? De forma geral, a gente acaba usando aquilo que é mais acessível, né? Sim. Mas música litúrgica é a música feita para o uso da liturgia, o que diferencia de música religiosa, né? Música cristã, música católica, vamos dizer assim, porque Uhum. seriam, bom, poderia dizer que a música litúrgica ela é religiosa, ela é católica, ela é cristã, mas nem sempre essas 3 categorias de música são litúrgicas, né?
Então, Certo. se eu tenho uma música que eu uso para um louvor, para alguma oração, uma meditação, pode ser que ela não seja adequada para a liturgia. A música litúrgica ela é própria para o uso na liturgia, né? Então, acho que essa é uma referência bem importante que a gente precisa insistir para um fazer litúrgico orgânico, né? A gente não vai lá só para colocar aquilo que cantar ou tocar aquilo que é de gosto, mas é aquilo que é condizente com a liturgia, né? Certo. Padre, como então que a música litúrgica ela pode influenciar na participação dos fiéis na liturgia? Totalmente. Eu acho não, eu digo isso com a igreja, né? Porque o que a igreja ensina, a, a música é uma forma das pessoas participarem da liturgia. Isso, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, isso ficou muito evidente, porque a actuosa participatio, que o concílio fala, né? A participação ativa e efetiva da Assembleia, se dá também por meio da música, né? Não significa que a Assembleia deva fazer tudo dentro da liturgia como uma forma de participar, né? Então, a Sacrosanto Concilium já fala com muita clareza que dentro da liturgia cada um faça tudo e apenas aquilo que lhe compete, né? Uhum. Então, aquilo que é do padre fazer, o padre vai fazer. Aquilo que é da Renata fazer, a Renata vai fazer. Aquilo que é do Kaique fazer, o Kaique vai fazer. Aquilo que é de todos fazerem juntos, todos vão fazer juntos, né? Lembrando que eu gosto de insistir na questão do silêncio, né? Quando a gente tem uma partitura, tem um sinal de pausa, por exemplo, né? E naquele momento, aquele instrumento, aquela voz não se cala, né? E é uma forma de participar. Se colocar alguma coisa ali, vai fugir daquilo que foi pensado, né? Então, o silêncio também é uma forma de participar, né? Então, eu acho que tem o contexto. Como que a Assembleia participa? Tomando parte na música, a Assembleia não está ali para ficar ouvindo só, ai, que música bonita e tal, mas cantando, né? Tomando parte. É uma forma de expressar a unidade da igreja, né? Quando todos cantam, né? Ah, mas eu não sei cantar muito bem, mas o fato de estar com os demais, né? A gente tem consciência de que não tem muita afinação, alguma coisa desse tipo, participe de alguma forma, ainda que cantando um pouquinho mais baixo, mas viva aquele momento também, né? Não apenas para si, mas para todos os que estão ali, né? Então, acho que a música ajuda as pessoas a participarem dessa forma, né? Acredito, padre, que talvez seja a Rê acho que pode falar isso com mais propriedade que eu, com certeza, da importância de escolher as músicas que talvez o povo saiba para poder ajudar o povo a Sim. participar, né? Essa é uma... Quer falar alguma coisa, Renata? Vai, A gente Rê. está caminhando, Sim. né? É um trabalho de formiguinha, né, padre? Sim. É bem complexo. Mas eu acredito que sim, a gente tem que escolher os cantos. Não são cantos que estão aí na mídia, né? Como o padre disse, são cantos que cabem dentro da liturgia, né? Mas Uhum. cantos que o povo possa cantar, acompanhar. Aí, padre, tem uma dúvida que eu tenho. Nós podemos ensaiar a Assembleia antes? Devem. 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 É uma coisa que às vezes fica aquela dúvida, mas não sei como Então, faz. Não há nada que proíba, muito pelo contrário, né? Eu acho que a Assembleia precisa estar devidamente preparada para celebrar aquela liturgia, Uhum. né? Então, eu colocaria o ensaio da missa como, por exemplo, o comentário. Para que servem os comentários que a gente faz na missa, né? Para talvez preparar um pouco a Assembleia para viver um pouquinho melhor um contexto ou outro. Ah, mas o comentário não é obrigatório. Tudo bem, não tem importância, né? Mas se a gente for ver alguns ritos litúrgicos, o comentário é feito pelo próprio presidente. Ele é previsto, inclusive, né? O presidente que faz uma exortação que, na verdade, é um comentário, né? A gente pega... Na missa nem tanto, mas tem em alguns ritos que são realizados que algumas falas do presidente, por exemplo, já são um comentário. Por exemplo, para citar um exemplo bem objetivo, quando nós, na Vigília Pascal, quando nós vamos começar a leitura, então, depois que terminou o pregão, o povo se senta e tal, e tem uma fala que o presidente, o padre, enfim, dirige para o povo. Olha, agora vamos ouvir a palavra de Deus que vai falar sobre a história da salvação e como a luz de Deus se manifestou na vida do povo. Enfim, eu não me lembro como é lá, mas é um comentário, né? O ensaio é do mesmo jeito, né? Então, eu acho que ele é super oportuno. Claro, não vai... acho que tem critérios também, sim. como qualquer coisa, né?
Então, o silêncio imediatamente antes de começar a missa ou qualquer liturgia é oportuno e eu acho que não deve ser substituído. Mas um pouquinho antes, pelo menos com quem já está ali, acho que é oportuno. Olha, vamos ensaiar o refrão do Salmo, porque talvez o refrão do Salmo, cada missa é diferente, né? Ah, tem uma música nova, né? Uma música nova que nós aprendemos que está de acordo com a liturgia, né? E que talvez o povo não saiba. Então, pelo menos o refrão para ensinando para as pessoas é super recomendado, ótimo, faça, né? Desde que sempre procure se guardar alguns minutos antes, imediatamente antes da missa começar, para um silêncio orante que acho que é oportuno também. Padre, porque não tem, assim, pelo menos para mim, né? É muito bom você ver a Assembleia cantar, não? Nossa, mãe, demais. Você vê quando a gente está, por exemplo, né? Você pega um canto aí numa festa da padroeira, né? Um Viva a Mãe de Sim. Deus. É lindo demais. Assim, quando eu vou cantar o Salmo, que eu vejo a Assembleia inteira cantando o refrão do Salmo, para mim isso é muito gratificante, porque você vê que o povo está participando. Eu gosto muito quando o povo canta. É. Uhum. E quando É você muito. canta Cavalo e Cavaleiro, Ai, aí é. Pronto, né? Aí a Renata. O Ó, mar se abre aí o mesmo, mar né? se abre. ai, Exato. Aí. menos, vai. Mas é verdade. É porque eu acho que isso é tudo fruto de uma preparação bem Sim. feita, né? Com certeza. Ainda mais para citar o exemplo que o Kaique usou, o Cavalo e Cavaleiro, um salmo importante dentro da liturgia da Vigília Pascal, né? Então você não vai fazer de qualquer jeito, você vai Não. passar a semana ensaiando aquela música, sabe? E no dia a Assembleia canta porque é uma música bonita, aquela coisa. Então deve ser assim. O músico não está ali dentro da liturgia para ser ouvido, para fazer um show. Ele está ali para Sim. motivar que todos possam fazer a mesma coisa que ele está fazendo. E, Né? padre, tem uma coisa que eu levo comigo, eu não lembro se foi um senhor que deu uma formação pra gente aqui, que eu sempre lembro. Ah, faz tempo que eu tô aqui, eu canto o salmo, e sempre que eu subo para cantar o salmo, meu coração dispara. Aham. Então, quando isso não acontecer mais, é porque não tem mais o motivo de eu estar ali. É. Então, eu sempre tenho que estar, né? O meu coração tem que disparar. Porque se eu subir ali e não sentir mais nada, para mim, É. Virou uma coisa rotineira. E, rotineira. sinceramente, a graça de Deus nunca é a mesma coisa. Não. Sempre a gente experimenta uma novidade da graça de Deus. Até para o padre. Vai começar a celebrar a missa, antes de começar, você começa a sentir uma certa, não sei se é ansiedade, mas é normal. E eu acho que isso também deve acontecer. A gente precisa estar Sim. pronto para falar assim, é algo diferente. Por mais que é mais uma missa, às vezes é o mesmo salmo que eu já cantei já outra vez, é a mesma melodia e tal, mas precisa ser diferente. Sim. Eu acho sempre. que e esse friozinho na barriga que dá é um sinal fisiológico que nos mostra nós estamos de alguma forma dispostos a viver esse novo que a liturgia nos permite experimentar de Deus. Né? Padre, quais os critérios que devemos usar para escolher as músicas para celebração eucarística? Existe algum critério específico assim? Existe. Existe e talvez nós precisaremos gravar um outro podcast só com essa Só para pergunta. falar aí. Inclusive, na comissão, às vezes o pessoal pergunta, as paróquias, né, pedem para a gente fazer formações, a comissão fazer as formações, né? E geralmente é isso, eles falam, fala para a gente quais são os critérios para a escolha do repertório das músicas da missa, né? Assim, eu não pretendo entrar em minúcias, mas existem alguns critérios sim. Então, o primeiro deles é a própria liturgia, né? Eu acho que a Renata está aqui, tem um trabalho já de bastante tempo com a liturgia, com a música, sabe como que é. Mas o critério, o primeiro passo, eu preciso saber o que eu vou cantar. Então, olha, esse final de semana, quando for, enfim, eu vou cantar a missa do 24º domingo do tempo comum. Então, beleza. Essa missa do 6º domingo da Páscoa, do 3º domingo do Advento, né? Ano B, ano A, ano C e tal. Primeira coisa, porque são músicas, primeiro que tem músicas próprias de cada tempo, né? Eu não vou ficar cantando uma música de Quaresma no tempo pascal, né? Que a música da Quaresma foi feita para aquele tempo, a do tempo pascal, ela tem outra dinâmica, né? Bom, primeiro aspecto, eu saber o que eu estou cantando, o que eu vou cantar, né? Depois, um aprofundamento, né? Então, olha, essa liturgia, 24º domingo do tempo pascal, beleza. Ou, do tempo comum, desculpe, o pascal não tem 24 semanas. 24ª semana, o domingo do tempo comum. Tá, eu vou pegar a liturgia daquela missa, né? Desde a antífona de entrada até a antífona de comunhão. Então tem as antífonas, tem as orações que são feitas, né? Algumas delas são fixas, outras o padre pode escolher. Então, essa parte talvez nem tanto, mas
Tem as orações, são próprias do dia, né? E as antífonas, são entre antífona de entrada e antífona de comunhão. E, sobretudo, as leituras, né? Então, as liturgias dominicais sempre têm 2 leituras, primeira, segunda, o Salmo e o Evangelho, né? Então, leia, né? Alguns falam assim, tem que ver o contexto do Evangelho. Não só do Evangelho, né? Eu acho que tem que ler a liturgia toda, conhecer o que vai falar, porque às vezes o Evangelho evidencia um aspecto ou 2 ou 3 e a primeira leitura vai dar o norte, fala, olha, eu preciso interpretar o Evangelho no contexto do que a leitura também diz, né? Bom, e depois escolher as músicas que sejam próprias. Eu gosto dessa música. Com perdão da expressão, o problema é seu. Se ela não estiver adequada para aquela liturgia, deixe para cantar uma outra ocasião, né? Eu acho que o senso para a escolha da música dentro da liturgia é o parâmetro litúrgico, nem tanto do gosto. Eu costumo dar um exemplo para o pessoal, sobretudo da paróquia, né? Mas quando dou algumas formações, tem algumas músicas que eu, Padre Elias, particularmente, não gosto. Eu não gosto, eu acho que são músicas feias e, bom, acho que como qualquer um, a gente tem o direito de falar. Mas eu me recuso até a morte a dizer quais são. Porque, no caso assim, são músicas... Pode ser que são músicas inadequadas, aí tudo bem. Mas às vezes a música é adequada, é aquela música própria para aquela liturgia. Uhum. E se eu não gosto daquela música, tudo bem, é uma questão de gosto. Mas às vezes tem que ver a expressão da comunidade também, né? Porque uma música que o povo, todo mundo canta junto. E as pessoas falam, nossa, que música bonita. Tá bom, meu gosto não é tanto assim, né? Uhum. Então, procurar sempre ver a característica funcional mesmo da música. É uma música que canta aquela liturgia, faz as pessoas celebrarem juntas aquela liturgia. Então, vai para além do gosto, né? Do gostar ou não. É aquilo que serve para a liturgia. Bem rapidamente, seriam mais ou menos esses os parâmetros, né? E, claro, música de comunhão no momento de comunhão, música de um ato penitencial no ato penitencial, né? Um santo que seja de acordo com o texto próprio que ele precisa ter, e por aí vai, né? Gente do Não é céu, fácil não, olha, viu? Essa é só a ponta do iceberg, tá? olha, ainda bem que eu tiro foto e faço podcast. Olha. Não é fácil. É uma coisa que dá bastante trabalho. Não dá para preparar de rápido assim. Precisa parar, sentar e estudar um pouquinho. Diante desse aspecto, o senhor enxerga outras dificuldades na música litúrgica nas comunidades atualmente, padre? Olha, eu acho que um deles nós estamos falando é É uma esse. escolha do repertório mal Uhum. feita, né? Às vezes não sei por quais critérios, mas já celebrei muitas missas que parece. Eu gosto de citar o exemplo tem um episódio do Chaves. Eles estão fazendo um concerto assim, né? Aí o Kiko assim, é porque eu tô tocando a Sinfonia das Horas, né? E o Chaves estava tocando a Garota de Ipanema. Então, para falar assim, são coisas que não tem nada a ver, né? Eu já celebrei muitas missas desse jeito. Às vezes a gente tá, as orações falam de uma coisa, aí o comentário fala outra coisa, a música fala outra coisa. Então, parece uma quimera, né? Uma coisa assim, uma bagunça. Você não consegue entrar no mistério. Então, assim, o desafio, primeiro, é uma escolha de repertório consciente, para além, talvez, de um certo orgulho que possa existir, ou até uma falta de preparo, né, daqueles que estão responsáveis, né, por isso. Um outro desafio que nós temos, que a gente enfrenta em qualquer lugar, é difícil achar onde não tem isso, é falta de pessoas que ajudem nos ministérios ou nos grupos de música, né? Porque a música não basta apenas querer, né? Ter boa vontade, precisa ter conhecimento, precisa ter um pouco de técnica, né? Mesmo para cantar, mas sobretudo para poder tocar um instrumento e tal, né? Então é um outro desafio muito, muito ocorrente nas nossas comunidades, não só aqui na diocese, mas em tantos outros lugares onde já estive, né? Exige um pouco essa questão. A formação propriamente dita é um desafio muito grande, porque às vezes nós temos pessoas que sabem um pouco, colocam esse dom a serviço do jeito que sabem, mas até gostariam de, talvez, olha, eu preciso aprender, refinar um pouco a técnica vocal para colocação da voz, afinação, andamento e tal, ou o próprio instrumento, desenvolver uma técnica, né? E nem sempre isso é acessível para as pessoas, né? Então, acho que é outro problema também, outro desafio que nós temos para tentar superar, né, e ajudar as pessoas como for possível, para que no fim seja uma liturgia bem celebrada, né? Acho que eu gostei bastante disso que o padre falou,
no sentido de que precisa casar tudo, né? Que às vezes a pessoa tem vontade de cantar na igreja, ela quer, só que às vezes falta essa questão de ela conseguir encaixar diante daquilo que tá vivendo ali no mistério da missa, né? Então acho que essa questão da formação também é algo que acaba pesando bastante, né, Sim. padre? Pesa bastante. Falta muito, né? Nós, como comissão hoje aqui na Diocese, a gente tem procurado ajudar as paróquias que solicitam, enfim, os grupos, vira e mexe a gente está reunindo com alguns. É, mas nós temos um desafio muito grande de falta de pessoas também que nos Sim. ajudem na comissão, né? É, às vezes até um aprofundamento também, porque infelizmente há de um tempo para cá, e são poucos anos, que, para ser sincero, que a música litúrgica passou a ser algo importante, sabe? Ou sempre foi, mas para as pessoas darem importância para isso. Até então fazia, mais ou menos, vamos dar Aham. importância para outras Que coisas. começaram a notar isso, né, Isso, padre? então de poucos anos para cá que a igreja começou a olhar, poxa, nós precisamos dar mais atenção para a música, né? Então vamos escolher composições. Os compositores também têm se dedicado muito a isso, a fazer as composições mais bem adequadas para a liturgia, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um tempo de aprofundamento muito profundo, muito fecundo na questão da música litúrgica. Ainda falta muito, mas como eu costumo dizer, a nossa diocese a coisa até ainda vai bem, Uhum. né? É, nós começamos meio que isso, pegamos esse caminho meio que no início, né? Tem muitos lugares que não têm esse mesmo trabalho que nós temos feito. Isso porque a gente tem feito uma coisa mínima até aqui, né? Mas olhando para outras realidades, acaba sendo até mais deficitário do que nós temos em alguns aspectos. Claro que talvez, graças a Deus, a gente tá caminhando dessa maneira aqui, né, padre? Uhum. Não que, por exemplo, a pessoa, existem comunidades que talvez só tenha uma pessoa para cantar Sim, e, ok, talvez da forma que ela cante, o que ela claro. cante, pelo menos é aquilo que tem, né? Mas ainda bem que a gente tem esse acesso para poder melhorar e entregar cada vez mais aquilo que a liturgia pede, né, Sim, padre? sim. E eu queria te perguntar, existe algum momento da Santa Missa que o senhor acha que é o mais desafiador para poder encontrar uma música que seja adequada para ele? Olha, Kaique, a missa toda, eu acho, viu? Porque, na verdade, depende do momento. Cada momento dentro da missa ou da liturgia de maneira geral tem características, tem aspectos próprios, né? Então, para citar um contexto, né? Que são as músicas que nós chamamos do ordinário, né? As partes fixas da missa que a gente canta. Então, o desafio que a gente tem é de usar as músicas que tenham a letra, sobretudo, de acordo com aquilo que vem prescrito no missal romano, porque aquela letra não muda. Bom, mas também pode ser que uma música de comunhão que não esteja de acordo com a liturgia do dia, e é um momento, a música de comunhão, não é só a comunhão que eu estou comendo o corpo e o sangue de Cristo, né, da hóstia em si, mas é comunhão com a igreja, né, e com o sacramento que eu estou celebrando. Então, cantar uma música que esteja de acordo também é importante, né, com a liturgia toda. A música de entrada tem característica própria, o salmo ser muito bem feito, tem parâmetros para se escolher a melodia do salmo, por exemplo, né? Então, não dá para sair fazendo de qualquer jeito, né? Então, dizer que tem uma música da missa que exija mais cuidado, Uhum. eu acho que precisaria especificar talvez algum aspecto. Em que Sim, aspecto a gente precisaria pensar? Do ponto de vista litúrgico, é do ponto de vista estrutural, é do ponto de vista técnico, enfim, né? Mas, de uma maneira geral, é meio complicado, não dá para fazer de qualquer jeito. sim. Padre, existe, ó, por exemplo, eu vou dizer a situação que eu vivi Tá. até esses dias atrás. Eu vi um vídeo e um rapaz falava lá sobre, porque esse Glória pode, Uhum. esse Glória não pode. Daí ele começou várias melodias de Glória, porque esse não é litúrgico, esse não é. A minha pergunta é: podemos confiar, por exemplo, nesse tipo de conteúdo e da onde podemos tirar uma base que a igreja realmente fale se Uhum. é certo ou não é certo? Pra gente não ficar só confiando em conteúdo de internet, que, por exemplo, vou eu, Kaique, lá gravar um vídeo Uhum. falando sobre o Glória que pode ou não pode? Claro É. que ninguém vai dar moral pra mim. Quem me conhece sabe que eu não trabalho com isso. Mas
Se for uma outra pessoa que talvez não saiba, ela vai ver e falar assim: ah, o rapaz lá da internet falou que pode ou não pode. De onde que a gente pode ter essa base para poder saber se é correto ou não utilizar? Eu acho que nesse sentido, hoje em dia com a internet, nós temos muitas facilidades, é Sim. verdade, né? Um acesso à informação muito grande, uma facilidade, inclusive, para passar as informações. Então, na internet a gente tem muita coisa boa, mas do mesmo jeito tem muita coisa que não presta. E não é só em música, em qualquer coisa, não é nem só em questão de fé, né? Você pode achar alguém falando de matemática lá que não sabe o que está dizendo, né? Como outro que vai ensinar uma técnica inovadora para fazer uma conta, seja lá como for. Então, assim, eu acho que o parâmetro primeiro que a gente precisa ter é procurar saber, olha, fulano será que está falando bem ou não? O parâmetro sei lá, está citando algum documento da igreja? Porque Uhum. a base é essa. Se eu não tenho acesso ao documento da igreja, ou para mim acaba sendo mais... Porque acesso nós temos. É só pegar na internet e você acha praticamente Sim. tudo. Ou a maioria dos conteúdos. Então, se eu não tenho a facilidade para fazer isso, quero ver alguém que reflita sobre isso, então, de preferência, alguém que cite um documento, é, que esteja ligado com a prática da igreja. Então, por exemplo, eu estou aqui falando podcast, pode ter algumas coisas que eu tenho, algumas ideias, mas eu falo em nome da comissão diocesana. Então, eu recebi uma provisão do bispo da Diocese de Jundiaí para poder estar à frente da comissão diocesana de música litúrgica. Então, não posso falar isso por mim. Eu falo isso de alguma forma em nome da igreja, em nome da diocese. Então, para quem é da diocese de Jundiaí, posso dizer, apesar de ainda ter poucas coisas, mas aquilo que a comissão procura orientar é a regra que nós usamos, sempre apoiados nos documentos da igreja. Então, estou puxando a sardinha para o meu lado? De alguma forma, sim. Né? Mas porque tenho esse direito, pelo menos na diocese de Jundiaí. Se tem alguém que nos acompanha de outra diocese, então nós usamos uma boa referência. Talvez seria oportuno ver se na sua diocese existe alguma outra indicação que possa ir. Uhum. Mas, de maneira geral, como são orientações da igreja, da Santa Sé mesmo, né? E da igreja no Brasil, então essas orientações são gerais. Procurar pessoas que sejam sérias. Tem muitos influenciadores digitais que falam sobre a música. Não vou ficar citando nomes aqui porque posso ser injusto com um ou com outro, mas dá para ter critérios, né? Uhum. Acompanha um pouquinho, vê quem é a pessoa, como que ele faz o fazer litúrgico, o fazer cristão dele na comunidade onde ele vive, se está em comunhão com a comunidade dele e tudo mais, né? Pode, não pode? Eu acho que nesse sentido, nas formações, essa pergunta sai muito. Ah, mas essa música Aham. pode, aquela não pode e tal. Então, o primeiro parâmetro, aquilo que a igreja orienta, sobretudo na questão do glória, né? Que são as partes fixas da missa, o ordinário. A norma é que seja feito do jeito que está ali, né? Então, qualquer coisa que for diferente daquilo vai ter que ver a orientação de quem conduz aquelas pessoas, né? A norma é aquela, ponto. Não, nesse caso é bem fechado, é bem restrito. A instrução geral do Missal Romano diz isso, né? Há outras coisas que não são tão específicas, então acaba tendo uma certa flexibilidade. Então, eu acho que se a gente se apoia naquilo que a igreja diz, tudo bem. E um pouco na questão da realidade também, né? A gente tem que ter um pouco de tato para perceber que, olha, isso aqui não está certo, mas para chegar no certo, talvez a gente precise transpor uma montanha, uma cordilheira. Então, não vai fazer assim a coisa. Eu acho que eu concordo que talvez para chegar até o ideal, eu preciso trilhar um caminho, né? Uhum. Uma progressão, vou dando um passo depois do outro até chegar lá. Isso eu acho que é aceitável, desde que a gente tenha essa consciência de que eu estou mudando para chegar num lugar mais, num estágio mais adequado, de acordo com aquilo que orienta a igreja, né? Entendi. Tá. Padre, olha, deixa eu pensar. Eu queria te perguntar em relação, porque, por exemplo, nós vemos, acredito que antigamente essa questão de produtoras católicas era bem mais forte do que é hoje. Posso estar errado no que eu estou falando, mas o senhor acredita que diante da industrialização da música existe um avanço da música litúrgica comparado. Eu achei muito interessante que o senhor disse que existe a música litúrgica e a música que é Religiosa, aqui. religiosa. É. O senhor acredita que a música litúrgica está avançando tanto quanto a música religiosa? Porque a gente vê grandes cantores católicos e a maior parte deles
vamos dizer, faz sucesso, fica conhecido por conta dessas músicas que Exato. tocam Uhum. corações. E aí, não que a música litúrgica não toque, né? Uhum. Mas que diferente. acabam focando mais nessa área da música do que na música litúrgica. O senhor acredita que existe um avanço da música litúrgica comparado com essa religiosa? Sim, sim. Eu acho que o trabalho, sobretudo que os compositores no Brasil, pelo menos, né, Aham. têm feito com relação à música litúrgica é um trabalho assim exímio, um trabalho muito bom. O conteúdo está aí, né? O problema é que às vezes a gente na história da música litúrgica no Brasil aconteceu um fenômeno. Bom, é uma questão de estruturação, como eu disse, é um processo, né? Que a gente vai dando um passo depois do outro. Então, em um tempo, foi muito comum que a música litúrgica fosse um pouco confundida com essa questão da música religiosa, né? Não havia uma compreensão tão aprofundada daquilo que os documentos da igreja já ensinavam. Então era muito natural que a gente pegasse uma música de meditação, uma música religiosa de maneira Sim. geral, não necessariamente litúrgica, né? E acabasse introduzindo na liturgia porque isso toca o coração e tal. Bom, a música litúrgica também toca o coração. Talvez seja um pouquinho diferente na forma ou na maneira de executar, na estrutura própria dela. Então, por um tempo, isso acabou, a música religiosa, a música litúrgica acabou sendo a mesma coisa, sobretudo ali na década de 90, eu acho que é o ápice Foi o ápice. desse período, Uhum. né? Finalzinho de 80, década de 90, até o começo dos anos 2000, né? Para quem quiser, tem um livro bastante interessante nesse sentido, que eu não posso aprofundar tanto, do padre Weber com o Frei Joaquim Fonseca. Chama A Música Litúrgica 50 anos após o Concílio Vaticano II. É uma coleção do concílio e esse fala sobre a música litúrgica. É bem legal, é um livro pequeno e ele conta a história da música litúrgica no Brasil, desde antes do concílio até, para fazer um prospecto até hoje, como nós estamos vivendo. E lá ele menciona bastante essa realidade. Depois ali de 2007, 2005 para cá, começou um pouco a pensar essa questão da música litúrgica propriamente dita, sabe? Então, nós começamos a entender que a música litúrgica é diferente da música religiosa, né? Já havia muitas composições, né? Então, você pega, por exemplo, um padre Weber da vida, né? Uma irmã Miriam, sabe? Que são compositores já muito consagrados, Uhum. né? Eles já sempre fizeram um trabalho como esse. Mas isso começou a se expandir e os demais compositores, né? Começaram a perceber que isso também era necessário. Então, mais do que criar uma música religiosa, uma música que está intimamente ligada com a liturgia. O problema é que esse tipo de música nem sempre é atrativo para a questão da produção musical. Então, a música que eu não vou sair cantando uma música litúrgica, um glória, por exemplo, um ato penitencial, sobretudo, que são as partes do ordinário, num show católico, onde tem pessoas ali. Posso fazer? Posso, mas geralmente essas músicas vão ser músicas mais de oração, uma música Aham. meditativa e tal, não necessariamente música litúrgica. Quem fez um trabalho bem legal nesse sentido foi um tempo atrás, a Paulinas, né, que gravou muitas coisas do Inário da CNBB, por exemplo, né, então disponibilizou bastante conteúdo da música litúrgica no Brasil. E hoje existem algumas produtoras que têm se preocupado também em produzir não apenas música religiosa, católica, mas também música litúrgica. Sobretudo algumas ligadas a algumas comunidades de vida. Então, você tem, por exemplo, uma comunidade Shalom, né? É o Ministério Adoração e Vida. Eles têm as músicas próprias, são músicas de meditação, enfim, que a gente tem, mas eles também fazem música litúrgica. E em muitas delas, não vou falar de todas, porque eu não conheço todas, mas com muito critério, sabe? Músicas próprias para a liturgia. Uhum. Então, assim, é uma forma de aproveitar que já tem uma estrutura de produção musical para poder trabalhar também a questão da música litúrgica. E algo muito próprio do nosso tempo, né? A gente vive muito essa expressão, tem muitas pessoas que dependem até de uma certa do carisma que vivem essas comunidades e tal. Então, é uma forma de alcançar também essas pessoas na parte da liturgia, né? O senhor acredita que, por exemplo, hoje a gente vê, ainda existem muitos ministérios, acredito que a Rê pode falar isso melhor que eu, que procuram, vem usar a missa porque quer tocar o coração Uhum. da pessoa. Sim. Se eu não ver a pessoa chorando com a música que eu tô tocando, Uhum. eu não fiz certo. Sim. Como que a gente pode ver essa situação? O menos acaba sempre sendo mais, padre, diante dessa situação?
Olha, essa última expressão é um pouco, não sei se posso dizer, um pouco capciosa, né? O menos é mais. Dá a entender que, por exemplo, é melhor talvez não fazer cantado, por exemplo, fazer a Aham. parte da missa rezada do que fazer. Eu acho que a gente precisa ter parâmetros. Se for para fazer rezado, fazer certo, ótimo, né? Mas como eu falei, voltando lá desde o início da conversa, a liturgia precisa ser bem preparada. Então, se ela vai ser bem preparada, ainda que aquela oração seja rezada, desde que seja bem rezada, bem proclamada e tudo mais, né? Então, acho que o menos é mais nesse sentido, tudo bem, Uhum. porque é para ir ao foco, aquilo que realmente importa, né? Agora, eu não tenho dúvida que quando nós temos, por exemplo, uma expressão na liturgia, a pessoa, eu quero cantar essa música porque eu vou arrasar lá. Eu, sinceramente, acho que não, o músico na liturgia não está ali para isso. Ele está ali para fazer a igreja viver o mistério celebrado. Então, e sinceramente, Kaique, Renata, eu já vivi experiências. Olha, eu já experiências místicas, assim, sabe? De falar assim, nossa, eu quase levitei numa missa, ou celebrando, ou participando dela, com um salmo muito bem cantado, sabe? Uma música litúrgica bonitinha ali, do jeito que é para ser feito, e quanto mais bem feito, mais a gente tem isso. Então, às vezes a gente acha assim, não, porque aquela música, ela arrasa corações. Tá, talvez num grupo de oração, né? Que tem outra didática, Uhum. outra dinâmica, Aham. né? Agora, vamos tentar colocar na cabeça que as músicas litúrgicas têm a mesma função, né? Se for, e também a liturgia não é só sentido, eu não posso, a questão de, eu senti isso no meu coração, foi bonito. Nós precisamos disso sim, porque dependemos dessa expressão do sentimento, mas a gente não pode parar aí, a gente tem que transpor, ver onde nós queremos chegar, onde nós devemos chegar também com a oração que é cantada dentro da liturgia. Então, por isso a música litúrgica, né? Usar aquela música que vai me fazer sentir mesmo saciado da presença de Deus, né? Na presença de Deus, seja em qualquer mistério cantado ou rezado, mas não apenas essa sensação de bem-estar, né? Mas também o fruto que isso vai causar na minha Uhum. vida, a questão da conversão da consciência, né? Como eu falei, a música não é só para encher um momento ali, o espaço vazio. É para as pessoas rezarem. Olha, aquilo que está falando a estrofe da música fala que eu preciso me converter nesse sentido, que eu preciso ajudar outra pessoa, que eu preciso de uma oração mais fecunda e tal. Vida cristã. Se eu presto atenção naquilo que eu estou cantando, eu vou me convertendo também com aquilo, né? Eu achei bem interessante isso, acho que a gente pode até comentar sobre o sentido de que, às vezes, a pessoa tá cantando e talvez assim, não seja nem na maldade de tipo assim, vou escolher aquela música, porque. Uhum. Mas é aquilo, né? Talvez seja o gosto da pessoa, ela está achando que tá fazendo certo, que tá tocando, assim, corações, ok. Pra ela, ela tá no caminho certo. Mas talvez pra quem tá ouvindo, tá pensando, não é daquele jeito. Então, eu gostei bastante dessa parte que o senhor disse sobre a pessoa acabar se convertendo o pensamento Sim. dela diante disso. Então, acho que pode ser um caminhar para os dois lados, né, padre? É. Uma tendência que a gente precisa evitar dentro da liturgia é a questão do. Isso a gente tem batido muito na tecla. Aqui na Diocese, nas formações há muitos anos a gente já fala sobre isso. É a questão do intimismo, né? Uhum, Eu não estou ali sozinho, né? Mas eu não gosto dessa música. Porque eu não gosto. E começando a música, vai para todo lado. Eu não gosto daquela pessoa que está fazendo a leitura. uhum, Porque eu não gosto da homilia do padre, enfim. Então, eu acho que a gente precisa, dentro da liturgia, ter um pouco essa consciência de corpo de Cristo. Nós somos um membro dentro de um corpo só cuja cabeça é Cristo, né? Então, pensar coletivamente, né? Ela importa para mim, mas importa para todos, né? É um momento de comunhão com a igreja, com os irmãos. E às vezes pode ser que, como no meu caso já falei, né, tem uma música que não acho tão bonita e tal, né, mas talvez outra sim, né? Então é uma forma de, naquela que eu não acho, que não gosto muito, por gosto mesmo, perceber que muitas pessoas estão entrando no mistério. E eu falo, como Padre Elias, quando eu vejo que isso acontece, isso me satisfaz, isso me alegra o coração. Falo, olha, a graça de Deus está acontecendo. Talvez nesse momento nem tão profundamente comigo, mas na igreja, né? E eu participo dessa alegria da igreja, né? Talvez dali a pouco vai ter outra que vai me tocar muito mais profundamente do que outra pessoa. E a pessoa fala, olha, o padre também entrou naquilo lá e eu gostei, né? Eu já vi muitas pessoas falando isso. uhum. Olha, padre, eu vi que você ali naquela hora, sei lá, de uma música, de uma oração,
parece que você tava com um brilho diferente no olho. Às vezes as pessoas falam Aham. isso, sabe? Não é porque, de fato, aquilo me... E a pessoa reza daquele jeito, né? Então, é ser igreja, com a igreja também, né? Como que a gente pode, padre? Eu acho que é bem interessante esse fato do ser igreja, estarmos em comunidade. Por exemplo, nós temos uma pessoa que ainda não está caminhando daquela maneira, em coerência com a música litúrgica, mas ela está ali, ela Sim. tem o dom, ela quer ajudar. Mas aí a gente tem a questão, por exemplo, a Rê é coordenadora do canto e ela precisa chegar na pessoa. Como que a gente pode chegar na pessoa? Por exemplo, não vou falar cantando errado, mas a gente tem a pessoa, Uhum. mas de uma forma que a gente possa chegar nela para poder ir trazendo ela mais para esse lado da música litúrgica, sem perder a pessoa, sem que ela se sinta chateada com isso. Sim. É, tem casos que talvez a gente precisa ser cirúrgico, né? Assim, ele Aham. vai direto ao ponto. Eu acho que são casos extremos, tá? Mas existem. Olha, fulano, vamos tentar, às vezes até se dispor com toda a caridade do coração. Ah, não, você está fazendo errado, não vai mais fazer. Não, vamos tentar ajudar. Olha, está acontecendo isso, né? Talvez posso tentar ajudar você. A questão da afinação, olha, vamos tentar estudar um pouquinho. Mas de maneira geral, eu acho que eu tenho feito um pouco isso e tenho visto o resultado lá na paróquia com os músicos de lá da paróquia. Procuro fazer algumas formações de tempos em tempos, né? E isso ajuda, porque é uma forma de você fazer crescer todo o grupo, talvez por causa da necessidade de um ou dois, mas todo o grupo acaba crescendo, porque às vezes você faz uma formação e você pode não ter percebido que a outra pessoa tem uma dificuldade, mas quando você faz a formação, você enriquece todo mundo, né? Então, vamos fazer um curso, vamos fazer uma formação, vamos fazer um aprofundamento, vamos fazer um workshop para técnica de instrumento ou de voz e tal, e quem quiser participar. E aí, talvez se você vê que tem uma pessoa, fulano, vem aqui, vamos fazer, nós vamos ter um workshop e tal, vem participar. É uma forma de agir com caridade também, né? Porque a Sim. pessoa está ali de boa vontade e tal, né? Mas como eu disse, né, não basta ter apenas boa vontade. Eu acho que a gente precisa ter esse querer um pouco mais, né? Para experimentar esse novo, essa coisa diferente, né? Não ficar sempre do mesmo jeito. Padre, me veio aqui uma curiosidade na mente agora, não sei se existe ou não, mas o senhor falou assim, existem músicas que são adequadas para um grupo de oração. Ok. Uhum. Para o momento da adoração ao Santíssimo, existem músicas litúrgicas que são para aquele momento também? Porque muitas vezes a gente a adoração ao Santíssimo. Aí todo mundo quer tocar aquelas músicas que realmente ali que vão Uhum. tocar realmente os corações. Sim. Mas existem músicas litúrgicas próprias para esse momento também? Se não estou enganado, a única música prevista, liturgicamente falando, Aham. é o Tão Sublime, né? Que é próprio do rito, da liturgia, da bênção Uhum. do Santíssimo. Outras músicas, elas partem um pouco mais de uma expressão devocional, né? Sim. É, então, precisaria ter a consciência na hora de escolher, talvez outras músicas que podem ser usadas dentro desse rito da adoração ao Santíssimo, né? Músicas que falem de Eucaristia, né? Seja de Eucaristia do ponto de vista de comunhão com a igreja, né? A Eucaristia faz a Aham. igreja, como do ponto de vista da adoração, né? Porque aí é uma forma de estar em adoração, então a comunhão é uma coisa e a adoração é outra coisa, né? Tanto que liturgicamente, se você fosse ver, deveriam ser coisas distintas, né? Uma coisa é a missa, outra coisa é a adoração ao Santíssimo, né? Para evitar também a própria confusão, né? De expressões de comunhão com a Eucaristia diferentes na mesma celebração, né? Bom, não estou aqui para ficar falando disso, mas que músicas seriam mais adequadas? Músicas que falem, claro, que contenham minimamente uma teologia adequada, porque nós Uhum. estamos falando da Eucaristia, é um dogma de fé, né? E talvez músicas que ajudem as pessoas a rezarem ali naquele momento. Hoje em dia tem sido muito comum eh, as músicas mais carismáticas, enfim, né, que acabam enfatizando um pouco essa Aham. situação. Mas eu quero lembrar que não existem apenas essas, né? Existem outras músicas eh, que o povo sabe cantar, inclusive, né? É, talvez até um pouco mais antigas ou novas também, né? E que podem produzir uma boa oração também de quem está ali cantando e adorando a Eucaristia, né? Então, não existem apenas aquelas que geralmente a gente usa num grupo de oração na renovação Sim. carismática, mas existem muitas e que podem ser usadas de igual forma, desde que estejam de acordo com a ocasião, sem problema.
Achei bem bonita essa parte que o padre disse que existem músicas muito bonitas que o povo canta junto, né? É, E isso daí me veio à mente, sim. Às vezes a gente quer colocar uma música que é bonita, mas só quem canta sabe. Aí a gente tem que colocar no data show, né? Aqui a gente ainda tem data show, né? Tem paróquia que não tem. é. Aí você não sabe se você olha pro data show pra você poder ler a música, se você olha Uhum. pro que tá acontecendo ali, se é uma adoração ou o que é, daí às vezes a pessoa até fica perdida pra onde que olha, o que faz, né? Então acho que a gente tem que ter esse cuidado pra poder deixar a pessoa participar melhor daquele momento, né, padre? Sim, sim. Todos cantam juntos, todos rezam juntos, né? Então, o fato de estar cantando é uma oração, né? Ou a música é uma oração cantada. Então, quanto mais tiver a participação das pessoas no foco daquilo que realmente importa, né? Tudo bem. A gente tem essa situação de desviar o olhar por conta de Uhum. questões práticas, né? É uma outra situação, né? Talvez seria mais oportuno você perguntar para o padre Rafael Casarim, que é da Comissão de Aham. Bens Culturais, né, o espaço litúrgico, como é que a gente faz isso, mas dentro da liturgia a gente precisa ter um pouco eu acho que nesse ponto precisa ter um pouco de liberdade, porque talvez vai ter uma música que a pessoa não vai saber, ela vai precisar olhar ou num folheto ou numa tela, alguma Sim. coisa, né? Então, foge um pouco da atenção, mas eu acho que tem que ser bem balanceado, quanto possível que se volte para a atenção daquilo que realmente importa, né? É um mistério que está sendo celebrado de maneira geral. Falando da participação do povo, as músicas podem ser meio polêmico isso, mas podem ser um convite para a Assembleia bater palma ou não, padre? Uhum. As palmas. As palmas, né? Bom, Aí vem a Renata, vamos bater palma, igreja! é, Eu não fala. faço isso, você sabe. Mas é uma dúvida, É Sim, é uma uma dúvida de dúvida. todos, né? Então, assim, o que eu procuro orientar e também, como comissão, a gente até ensina quem pergunta, né? Bom, em primeiro lugar, as palmas não são proibidas pela igreja. Existe um documento da Santa Sé, né, da Congregação para o Culto Divino, que permite que se batam palmas dentro da liturgia. Sim. Claro que com critérios, né? Tudo tem dentro da liturgia tem critérios. Então, eu não vou sair batendo palma, talvez num ato penitencial. No nosso contexto, isso não cabe, né? É, mas talvez em outras situações, né? Vai muito do costume, né? Algumas pessoas insistem em dizer que bater palma não pode porque isso não é cultural, porque a gente está aplaudindo o sacrifício de Cristo, enfim, usa uma série de argumentos. Eu sempre Uhum. costumo dizer que, sinceramente, quem não quer que bata palma na liturgia, diga, não bata palma porque eu não quero. Resolver o problema, né? Porque ficar inventando argumentos, né, para falar, não, porque não pode bater uma palma disso, não, a igreja permite, né? Não obriga, mas permite. Então é uma questão de tato, eu sempre digo isso. Ver a comunidade, se tem esse costume, se as pessoas têm. Na minha opinião, isso pode ser dividido um pouco a opinião, mas na minha opinião, sim, no Brasil isso é um costume. É um dos únicos países no mundo, por exemplo, que se bate palma para cantar parabéns para você. Qualquer pessoa de outro país, de outro lugar, quando vê a gente cantando parabéns, a pessoa se estranha, mas como assim fica batendo palma? Então, para isso, porque eles apenas cantam, né? Nós, Sim. brasileiros, tem esse É costume de, verdade para mesmo. qualquer coisa, sai batendo palma, né? Mesmo fora da liturgia. Então, sim, é uma questão própria, até cultural, a gente tem esse costume. Então, podemos partir daí também, né? Ah, mas uma cultura religiosa. Mas a cultura religiosa do Brasil é a cultura católica, da qual nós estamos falando, né? Não, historicamente não prevista, mas a cultura popular, de alguma forma, tem isso, né? As pessoas estão dançando um samba lá, tem alguém dançando e o outro está lá batendo uma palminha, às vezes, não é? É uma coisa muito natural. Então, do ponto de vista cultural, sim, eu entendo que é próprio do povo brasileiro, porque o documento diz, né, onde isso for costume cultural e tudo mais. Então, não acho que seja um problema, mas tem que ter critérios. Tá. O músico lá na liturgia não é animador de torcida. Ah, nas palmas, vamos bater palma, o povo grita e tal. Não. Eu acho que é uma questão da própria expressão da Assembleia. A Assembleia que tem o hábito de fazer isso, porque tem lugares que sim, tem lugares que não. Tudo bem. Não é errado. Mas também ninguém é obrigado a fazer. Agora, uma questão até polêmica, né? Do meu ponto de vista, eu acho que se é um lugar onde as pessoas batem palma, todos deveriam fazê-lo. Se é um lugar onde as pessoas não batem palma, ninguém deveria fazê-lo. Metade faz de um jeito, metade faz de outro, expressa uma divisão dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade, né? Uhum. Então, não existe esse senso de unidade, né?
Então, eu acho que é uma questão não, mas eu não bato porque eu acho isso um absurdo. Eu acho que é uma questão de ver que dentro daquela liturgia, onde eu estou, talvez eu estou indo em outro lugar, que não é a minha comunidade, enfim, e ali tem o hábito de bater palma, então, no meu ponto de vista, a gente deveria fazer, sim. Se todos estão fazendo, eu deveria fazer igual. Ah, mas todo mundo vai pular da ponte e eu vou pular também? Não, na liturgia nós não vamos pular da ponte, tá? Nós não vamos fazer nada que seja errado, a gente vai fazer aquilo que a igreja permite. Sim, com certeza. Ô, padre, além das palmas, ainda tem a expressão de erguer as mãos no ato penitencial, aproveitando, né? Uhum. E aí? A respeito disso, não há, até onde eu sei, não há uma orientação específica em algum documento da igreja. Uhum. Né? Não é previsto, tá? Claro, o fato de elevar as mãos é um pedido de súplica, né? Eu estou pedindo alguma coisa, estender as mãos, né? Então, acho que por isso tem sido comum em algumas comunidades a gente fazer isso. Mas não tem nada que preveja isso, tá? Então, não tem algum lugar que diga que no ato penitencial que se pode estender as mãos, até, pelo menos eu não conheço. Se tem, até peço desculpa, mas eu não conheço. Precisaria talvez pesquisar um pouco melhor sobre isso. Mas na instrução eu sei que não tem, do missal. Então, eu não sei, eu acho que se não está previsto, se não teve, olha, pode fazer, é melhor que não faça, né? Claro, mais uma vez tem aquela expressão de todos fazendo juntos, tudo bem, mostra a expressão de toda uma comunidade, mas eu acho que aquilo que não é previsto, a gente pode tentar eliminar. Eliminar, sim, no sentido, tirar de prática. Já disse no começo, é uma questão de processo. Né? Uhum. Talvez dando um passo depois do outro, vai orientando as pessoas, fala, olha, esse gesto não existe, é um gesto de coração. Isso divide opiniões, porque aí um vai achar que deve fazer, outro vai achar que não deve fazer. Então, eu acho que é questão de sensibilidade, tato, mais uma vez, da comunidade e daquele que, de alguma forma, conduz aquele povo, né? Eu acredito que também é algo que não tem muito relacionado com a música, mas tem a ver com a liturgia, também entra naquela questão que do momento do cordeiro, que tá cantando o cordeiro e tá todo mundo dando a paz, né, padre? Só que daí eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas, elas não têm, não tiveram aquela formação adequada para saber distinguir os momentos. Exato. Aí o padre fala a palavra paz, todo Uhum. mundo já associa paz, é o momento que eu tenho que dar paz para todo mundo Vira um ali, né? circo, né? Exatamente. Um mercado de peixe. Então, assim, apesar de não ser obrigatório, mas o rito da paz ele é previsto Sim. na liturgia e, por isso, pode ser feito. Inclusive, está lá no missal, uma recomendação, tem um rito próprio, enfim. Há padres que não fazem, há padres que fazem, né? Então, onde se faz, onde não faz, eu acho que talvez o povo precise orientar, porque tem gente que está meio habituado, né? Na hora que o padre faz, a paz do Senhor esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu. Isso é previsto, toda a missa tem, né? As pessoas acham que já é para sair cumprimentando. Não, só sai cumprimentando se o diácono fala, saudai-vos uns aos outros. Aí tudo bem. Se não tem, vai direto para o cordeiro. Mas tem gente que às vezes não tem, às vezes nem sabe muito bem, Exatamente. por falta de um aprofundamento. Então é uma questão de orientar. Para citar o meu exemplo, lá na paróquia, já orientei o povo. Quando o diácono convida para ter, quando não convida, todo mundo fica parado. Pronto, não tem naquela missa, nós não vamos fazer o rito de um desejar a paz para o outro. Mas geralmente de domingo a gente costuma fazer e tal. E eu falei, quando tem o convite, que cada um procure, enfim, desejar a paz para quem está do lado, não fica fazendo um circo, saindo do lugar, não precisa, né? E isso é comum até fora do Brasil, sabe? As pessoas usam com muito cuidado. Então, a paz, às vezes dá um aperto de mão e tal, um cumprimento só para quem está em volta. A pessoa, malemar, vira assim para um lado, para outro, mas nem sai do lugar, né? Uma coisa muito, muito de coração sincero, porque se eu estou desejando a paz para o outro, né? Para alguns que estão à minha volta, eu faço com todos, né? Estou desejando para todo mundo, precisa sair cumprimentando um por um, né? Senão, numa missa solene, o diácono precisava sair incensando um por um dos fiéis que tem na missa, não uma vez só lá na frente de todo mundo, né? Então, tem um pouco essa característica. Lá na paróquia, o que orienta o povo? Então, não existe música de paz dentro da liturgia, então, enquanto se acontece o rito da paz, deixa o povo se saudar. O que orienta os músicos lá? Enquanto as pessoas estiverem saudando a paz, fica esperando. Hora que acabou, que silenciou, todo mundo voltou para o lugar, aí começa a música do cordeiro, porque é um dos momentos mais importantes da missa, é a fração do pão, né? E geralmente as pessoas não têm tanta atenção. Então, para tentar focar, não tem problema. Se você perder meio minuto e falar, perder não, gastar, eu diria.
espera um pouquinho, equipe de música, né? Espera terminar. A hora que o povo terminou de se cumprimentar, aí sim começa o cordeiro e aí faz o rito da fração do pão. E isso é o exemplo que eu faço lá na minha Sim. paróquia, né? Eu acho que cada lugar tem... Seria uma questão de conversar, mas se eu posso dar uma sugestão para os músicos, seria essa. Se tem a paz na sua comunidade, espera um pouquinho, vai acabar aquela movimentação e depois começa a cantar o cordeiro. Acho muito importante isso, Sim. viu? Muito importante. Porque às vezes não é nem julgar o povo. Às vezes tem gente que olha aquele olhar de maldade, né? Fala assim, nossa, mas não é o momento de dar paz. Aí, que É. nem eu já procuro pensar de uma outra forma. Tipo assim, talvez a pessoa nem saiba isso. Uhum. Talvez a pessoa não saiba. Então, acho que vai dessa de chegar com cuidado, com caridade, para poder um ensinando o outro e ver o melhor em comunidade, né, Sim, padre? sim. Aproveitando, o salmo necessariamente precisa ser cantado ou não, padre? Não. O salmo, ele precisa ser feito, né? Uhum. A maneira como se faz, ele pode ser rezado, né? Ele pode ser cantado, ou recitado de alguma forma assim, né? Então tem algumas formas próprias. Claro que a própria instrução diz isso, né? A instrução do missal diz que é recomendado que seja cantado todo, né? Porque o salmo, na sua origem, o salmo é um poema feito para ser cantado, né? Pode pegar na Bíblia lá, alguns salmos, não todos, mas alguns têm uma orientação no início, né? Salmo de Davi, para ser cantado com harpa, com cítara, com lira, aquela coisa toda, né? Com tambor, enfim. O salmo já foi composto na sua origem como uma música. Então, se na liturgia nós pudermos entoar como uma música, melhor, porque estaremos sendo fiéis àquilo que é a proposta dele, né? Ser cantado. Tá, mas às vezes tem uma missa, não tem um músico lá, um salmista, para poder entoar o salmo cantado, então que faça rezado, tudo bem. Ele não pode deixar de ser feito Uhum. dentro da liturgia, que é próprio dela, né? Mas preferencialmente, sobretudo nas missas dominicais, nas missas solenes e tal, preferencialmente seja cantado. Tá. E aí, por exemplo, já que vai cantar, que cante ele todo e não cante só o refrão, né, padre? Sim. Que pode acontecer isso, né? Lê uma parte, canta. Lê, Uhum. canta, né? É. Aí Padre Elias, tá? É uma possibilidade, se eu não me Aham. engano, inclusive na instrução tem essa possibilidade de cantar o refrão e recitar as estrofes. Não tenho certeza, mas se eu não me engano tem isso. Mas aí o que eu costumo orientar as pessoas, inclusive aqui na diocese, quando me perguntam, que se prefira fazer cantado o salmo todo, né? Uhum. Que se evite essa prática de cantar só o refrão e a estrofe fazer recitada. Eu acho que isso quebra um pouco a dinâmica do salmo. Bom, se você já vai cantar o refrão, põe nem que seja um reto tom, alguma coisa assim, uma melodia muito simples na estrofe, né? Para continuar um pouco esse propósito de ser cantado, né? Ah, mas eu não vou saber, às vezes não tem a questão da afinação e tudo mais. É muito simples. Se você cantar errado a questão da afinação, ninguém vai saber, porque a melodia da estrofe só o salmista canta, né? É claro que tem um pouco de parâmetro de afinação, precisa ter, obviamente. Mas eu acho que se preparou para cantar o refrão, canta tudo, né? É até mais profundo, né? E a própria música, ela já acaba indicando os momentos que cada um canta, ou que todos cantam, que só o salmista canta e tal. Então, a orientação que Padre Elias, dou que se prefira cantar, né? Que inteiro, né? Que se evite fazer o refrão cantado e a estrofe recitada, apesar disso não ser proibido, tá? Mas a orientação que eu dou é essa. Padre, e a questão do salmista que vai cantar o salmo e leva o instrumento. Olha, aí é uma questão dos estudos que eu já fiz. Uhum. Divide muitas opiniões isso, né? Mas, mais uma vez, eu volto ao salmo, à origem do salmo, Uhum. né? O salmo vem de uma palavra grega que é psalterion. E o que é o psalterion? É um tipo de harpa, né? Ou seja, o salmo é um poema feito para ser cantado com instrumento. Então, na origem, os salmos surgiram para serem tocados com instrumento. Então, o salmista, você pega, por exemplo, o rei Davi no meio dos rebanhos lá, enquanto ele cantava um salmo, ele tinha uma lira tocando aqui, né? Uhum. Do ponto de vista histórico, eu não vejo um problema. O fato de levar, sei lá, um violão. Eu Uhum. não vou levar um teclado, talvez, para cantar o Sim, salmo, né? Mas Aham. um violão, violão. enfim. Algum instrumento que não seja de sopro também, porque senão não consigo cantar, né?
Mas no caso do violão, que é o mais comum das nossas comunidades, sinceramente, do ponto de vista histórico, não é um problema, muito pelo contrário. Faria muito mais sentido se o salmista, aquele que entoa um salmo, tal como o rei Davi, como os outros salmistas que existem na Bíblia, também usavam o instrumento, então que use também. É obrigado? Não. Tá? Porque, do ponto de vista litúrgico, o salmo deve ser cantado. Não tem instrumento, mas pode ser cantado a capela, né? Sem instrumento, só na voz. Mas eu sinceramente não vejo um problema no sentido de levar o violão, por exemplo, até o ambão para cantar o salmo. Pelo contrário, acho que isso ficaria até mais original. Padre, existem músicas que são próprias pro celebrante ou para algumas pessoas em específico? Por exemplo, o pregão pascal. Uhum. Todo mundo pode cantar, por exemplo, podem chamar o Kaique para ir lá cantar ou não pode? E ele é específico para a vigília pascal ou eu posso cantar o pregão porque eu acho bonito em algum outro momento? Liturgicamente, o pregão não. O pregão ele é um momento, é uma música ou uma oração, enfim, né? Feita para liturgia pascal, da vigília pascal. Sim. Então, se você for usá-lo em outro momento, talvez numa formação, né, alguma coisa, trabalhar aquilo que é uma oração belíssima, né? O pregão pascal dá para você fazer um retiro em cima dele, né? Por aquilo que diz aquela oração. Então aí tudo bem, mas para a liturgia não. Até onde eu sei, o único momento adequado é a vigília pascal. Quem pode cantar? Então a instrução diz, as rubricas dizem que quem entoa o pregão, seja rezado ou cantado, é o diácono. Na falta dele, o padre também, né? Ou alguma outra pessoa, algum outro ministro, que aí não especifica, mas supõe que seja leigo, né? Inclusive tem alguma orientação, porque tem um trecho do pregão que é próprio de ministro ordenado, quando fala aquela parte do Senhor esteja convosco, né? Então, Sim. se for um ministro que não é ordenado, um ministro leigo, a instrução do missal diz, a rubrica diz que não se faça aquela parte. Então, que se omita aquele trecho que é próprio do ministro ordenado, mas que pode ser feito. Então, nesse caso do pregão, tem uma orientação específica, né? De maneira geral, existem sim músicas que são próprias do presidente, né? Que não necessariamente precisam ser cantadas, porque há um padre, seja lá como for, que não canta. Então ele vai fazer rezado, tudo bem. Uma oração eucarística, eu não vou pedir para Renata cantar a oração eucarística, é o padre que faz. Se ele for fazer rezado, ele faz. Se for fazer cantado, ele que faz, né? Ah, mas eu não sei cantar, vou pedir para Renata fazer. Não. Então, se você não sabe fazer cantado, faça rezado, né? Então, sim, tem partes próprias de cada um. Mais ou menos, volta aquilo que eu já disse, Sacrosanto Concílio número 33, se me falha a memória. Todo mundo dentro da liturgia faça tudo e apenas aquilo que lhe compete, né? Então, aquilo que é próprio do padre, o padre faz, o que é próprio do diácono, o diácono faz, do Kaique, da Renata, do leitor, do salmista e por aí vai, né? Se todos podem fazer, ótimo, né? Mas tem coisas que são específicas, aí não tem muita Sim. opção, deve ser feito daquela forma, né? Ah, não dá para cantar porque a pessoa não sabe, então faz rezado. Padre, agora eu queria te perguntar em relação, por exemplo, vai ter um retiro de jovens, aí vai um jovem lá pela primeira vez, ele vai ter um contato com a igreja, chegou lá no retiro, aí no retiro, a gente sabe, retiro de jovens, aquelas músicas super animadas, a música da pipoca que pula e depois pula de novo, e aí o jovem teve aquele primeiro contato com aquelas músicas que tocaram e realmente ele sentiu no coração. E aí ele se sentiu tocado a continuar na igreja por meio daquela experiência que ele teve no retiro e com certeza as músicas fizeram parte daquilo. E aí aquele jovem que teve aquele primeiro contato com a igreja por meio daquele retiro com aquelas músicas, ele vai começar a caminhar na igreja. Só que ele chega na igreja, nenhuma daquelas músicas que ele ouviu no retiro estão na igreja. Como que pode ser a experiência desse jovem? Porque daí a gente pode ter de duas uma. Ele vai falar assim, nossa, mas eu achei que aquilo que era, cheguei aqui, não é. E como que a gente pode fazer para poder ir agregando aquele jovem na comunidade? Tá. Isso nunca foi um problema para a igreja. Sim. Aliás, desde o início a igreja sempre teve isso em mente, né? Desde os primeiros cristãos, e até hoje nós procuramos fazer isso, né? Aqueles que se convertiam ao cristianismo, eles passavam, em primeiro lugar, por
um processo que a gente chama de querigma, Sim. né? Que é um primeiro anúncio, né? O que é um primeiro anúncio? É justamente isso. Olha, vou falar para você da salvação, do amor de Deus, da misericórdia, enfim, de maneira geral. E a pessoa, ela fica assim com um estupor, né? Olha, quanta coisa, ainda que não entenda muito bem com as minúcias e tal, mas Uhum. aquilo impressiona e fala, não, eu quero, né? Mas esse sentimento que você disse que começa, a pessoa não pode achar que acabou por ali, né? Aquilo causa deixa a pessoa espantada, assim, admirada, mas com o desejo de querer aprofundar, com o desejo de querer falar assim, olha, eu sei que isso aqui precisa ser esmiuçado, né? Então, aí depois a igreja tem o que a gente chama de iniciação cristã. Então, aquela pessoa que recebeu um primeiro anúncio, o querigma, ela vai participar de um processo de aprofundamento. No Evangelho, por exemplo, quando Jesus está falando com as multidões, Jesus fala sempre em parábolas, né? Os evangelistas procuram insistir nisso, sobretudo no início da vida pública de Jesus. Jesus falava tudo em parábolas, mas quando estava com os seus, ele explicava tudo. É justamente isso, né? Então, as parábolas causam essa reflexão na pessoa. Olha, eu preciso me aprofundar mais, não é só isso, né? Porque senão a pessoa fala assim, bom, Jesus está doido, está falando aqui de um pé de trigo, sei lá, do semeador, enfim, do pescador, enfim, né? Uma coisa muito genérica. Mas aquele que se sente tocado falando, eu preciso saber o que Jesus estava querendo dizer a respeito quando ele falou aquilo lá. Aí se aproxima de Jesus e Jesus explica para aqueles que estão perto dele. Então é mais ou menos isso, né? Existem, claro, dentro da igreja também a questão de carismas, né? Então pode ser que talvez a pessoa se identifique com um certo carisma quando ela se Uhum. converteu e é possível viver algo mesmo dentro da liturgia próximo daquele carisma, né? É, então, tudo bem. Agora, não vai, isso é verdade, não vai esperando que vai ser a vida toda querigma, com a expressão o exemplo que eu já usei, né? Vai precisar de um aprofundamento, vai precisar de talvez refinar um pouco a coisa para você ir no que é essencial, né? E poder olha, de fato aquilo lá é importante por causa disso, 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 disso. Então, a liturgia nos faz olhar mais para dentro mesmo, né? Mais do que por um sentimento, o que significa aquele sentimento, né? E como que a gente pode lidar, padre, com músicas que não são adequadas ou não são litúrgicas? Porque às vezes a gente ouve algumas músicas, mas talvez ela não seja tão adequada. Como que a gente pode lidar com isso? Bom, eu acho que é a questão de saber escolher um repertório bem feito, né? Ter um pouco de conhecimento, de formação e tudo mais. Então, olha, em primeiro lugar, as músicas que não têm um fundamento teológico adequado devem ser evitadas, por razões óbvias, né? Uhum. Então, mas eu não sei se essa música sim ou não. Então, talvez procurar conhecer um pouco mais sobre as orientações das músicas de maneira geral ou sobre uma ou outra que a gente sabe que tem. Uma recomendação, evitar a todo custo, isso eu procuro sempre orientar as pessoas, usar, por exemplo, músicas de outras religiões, né? E às vezes a pessoa pode falar assim, poxa, mas será que está errado? Pode ser que esteja errado em alguma essência, porque se é de outra religião, a outra religião existe porque eles discordam de alguma coisa da nossa fé. E pode ser que aquela música cante justamente isso, você não perceba. Mas está falando de Deus, está falando de Jesus e tal, né? Então, pode até estar falando da Eucaristia, né? Mas existem outras religiões cristãs que também usam a Eucaristia diferente de nós, né? Então, ter um pouquinho de cuidado. Músicas que são de outras religiões. Mas é bonita, uma música me faz rezar. Mas, em primeiro lugar, a música de outra religião não é litúrgica, porque a música, se é litúrgica, é para a liturgia deles, não para a nossa. Então, inadequada. Claro, um pouco de fé e de conhecimento da fé a gente tem. Dá para a gente talvez saber, opa, peraí, essa música aqui tá meio estranho o que ela tá falando aqui, né? Se Uhum. não sabe, a gente sempre procura oferecer algumas formações, algumas instruções. Por isso, poder usar como parâmetro os inários que são sugeridos, né? Não são uma obrigação, mas são uma boa referência, né? Nós temos o inário da CNBB, nós estamos montando o inário da diocese. Deve ser usado aquilo? Não, mas é uma referência. Quem usa aquilo não erra, né? Aham. Então é uma boa opção. E tentar buscar um conhecimento. Olha, essa música talvez é mais adequada para isso, essa não seria ideal e tal. E eu acho que é questão de desejar, de buscar mesmo fazer a coisa certa. Achei muito interessante isso que o padre falou sobre essa questão de músicas de outras religiões, né? Porque acho que cai de novo naquilo que a gente já falou, né, padre? Às vezes fica, nossa, aquela música toca corações, que todo mundo vai Uhum. ficar emocionado. A música pode ser bonita, ok, só que, de novo, aquilo, né, padre? Não é adequado para aquilo que a gente vive na nossa fé, né? Exato. Então, acho que
é ideal ter essa separação, né? Sobretudo para a liturgia, né? Eu acho que não deveria ser usado nem para oração de maneira geral, porque pode ser Sim. que ela limite a minha compreensão de um mistério ao outro, porque é outra teologia Uhum. sobre a qual ela foi construída, né? Mas sobretudo para a liturgia. Dentro da liturgia, eu não concordo que seja usada música de outra religião. Ou seja, nós temos músicas belíssimas, compositores muito renomados que fazem muitas músicas muito bonitas e adequadas para usar naquilo que é nosso, na nossa liturgia, para viver a nossa fé em expressão com a nossa igreja, a nossa comunidade de fé. Achei muito bonita a forma como o padre explicou tudo isso em relação às músicas de outras religiões, que muitas vezes a gente escuta, né? Não pode tocar música de outra religião. Uhum. Tá, mas por que não Por pode? quê? Porque não pode, porque eu não gosto, porque é Aham. que. Então achei muito bonito isso que Sim. o padre disse, porque acaba realmente nos despertando para aquilo que a gente tem, né, padre? Uhum. E o senhor comentou em relação ao trabalho que está desenvolvendo aqui na Diocese, que está desenvolvendo no Inário. Conta para nós um pouquinho qual que é a sua função como assessor de música litúrgica aqui na Diocese e o trabalho que o senhor tem desenvolvido, padre. Bom, nós temos uma comissão, então, de música litúrgica, né, que Sim. na verdade, como ela existe hoje, ela foi meio que concebida na Assembleia Diocesana de Pastoral que nós tivemos, né, que Uhum. durou ali um tempo, pegou bem a época da pandemia e tal. E, e aí nós organizamos, então estruturamos a comissão que sempre existiu, mas ela pertencia à comissão de liturgia, né? Então, hoje ainda ela está ligada, é um organismo junto com a comissão de liturgia, mas ela é distinta em três ramos, a comissão de liturgia. A liturgia em si, a Comissão de Bens Culturais da Igreja, né, que lida com a questão da arquitetura e arte sacra, e a Comissão de Música. As três estão juntas dentro de um único organismo, né, mas com três expressões diferentes, porque demanda, sobretudo a música e a arte, né, arte de maneira geral, espaço, arquitetura, demanda um conhecimento muito específico, né? Sim. Uhum. Então, por isso tem essa divisão na Igreja do Brasil, tem sido muito comum fazer isso. Então, já faz alguns anos, desde que a comissão, a Assembleia, desculpe, sugeriu isso como uma das prioridades e tal, né? E com os trabalhos a gente viu a necessidade. A Assembleia não disse que seja criada uma comissão de música litúrgica, mas as prioridades que a Assembleia mesma sugeriu que a gente buscasse deu abertura para a gente criar essa comissão. Então, hoje a comissão, apesar de já ter alguns anos que a gente está trabalhando, ainda está um pouco engatinhando, né? Nós somos em 4 pessoas, eu mais um seminarista, o Leonardo, que vai ser ordenado agora diácono em agosto, a Rita, que acho que a diocese inteira conhece, né? Sim. Sim. E a Fátima, que é da paróquia Santa Terezinha, da Vila Rio Branco. Então, a princípio, nós 4 compomos a comissão e agora nós estamos chamando as pessoas para nos ajudarem, porque nós temos várias frentes de trabalho dentro da comissão. Até quem quiser nos ajudar na comissão, né, que está muito mais do que convidado. Precisa saber cantar? Precisa saber, mas, por exemplo, nós temos uma PASCOM, sabe, Ah. da comissão também, a gente precisa saber quem que faça essas artes, assim, enfim, nós precisamos disso também, viu, Kaique? Ah, então já, Então, já entendi. exato. Enfim, para poder desenvolver os trabalhos. Nós Sim. temos o Inário Diocesano, que a gente já pegou, que já vinha sendo feito desde antes da pandemia. Nós continuamos o trabalho. Tem o Coral Diocesano também, né, que é responsabilidade nossa. Essas formações que a gente faz, né, nas paróquias, enfim, para os grupos. E depois a gente tem projetos também, né, desenvolver uma comunicação mais efetiva e tal. Quem sabe a possibilidade de criar também uma orquestra, porque hoje nós trabalhamos só com o coral, com vozes, né, mas com Sim. instrumentos também, né? E até mesmo uma escola de música litúrgica, porque a gente fala tanto que precisa da formação, do aprofundamento técnico, teórico e prático, né? A gente seria oportuno que nós oferecêssemos isso. Hoje não temos, mas temos em mente tentar aproximar pessoas que nos ajudem a fazer isso acontecer, porque é uma necessidade e os lugares onde tem, nossa, existe um ganho muito grande com relação a tudo Sim. isso. Então, mais ou menos, bem rapidamente, esse seria o trabalho da comissão, que a gente já faz, o que a gente ainda pretende fazer. Que é pouca coisa. coisa. Pouca coisa. Achei que é pouca coisa, viu, padre? E depois, assim, eu tenho uma paróquia para cuidar, o Leonardo vai ser ordenado padre daqui a pouco, a Rita e a Fátima têm a casa delas, o trabalho delas, a família e tal. Então, assim, a gente nem um sempre consegue trabalho, dedicar sim. tanto diretamente àquilo, mas o tempinho que sobra de um pouquinho, por isso que a gente precisa de outras pessoas também, né, para nos ajudarem.
E é um trabalho muito bonito, né, padre? Muito Sim, sim. E bonito. necessário, né? Demais, demais. Eu estou ansiosa por esse cenário. É. A parte só para falar dele, a parte do advento já está praticamente pronta, está em vias de publicação. Ele vai ser disponibilizado no site da Diocese, digital, né? A princípio nós não vamos imprimi-lo, né? A gente Uhum. vai pelo menos terminar de fazer de todos os tempos litúrgicos, né? Para ver se dá para fazer um fascículo, alguma coisa assim. Mas está em via de publicação, então o problema é que dá trabalho, porque são quase 100 músicas, né, do tempo do Advento, e aí cada uma delas tem a cifra, a partitura, o áudio do YouTube, o áudio do Spotify, a letra, então Uhum. são muitos links para cada música, né? E dá trabalho para fazer isso, né? E a gente depende do setor de comunicação da Cúria para Aham. manutenção do site, né? Então, praticamente da nossa parte já está praticamente pronto, né? A gente só depende agora desse processo de publicação, que deve sair agora por esses tempos. E já estamos fazendo também o do tempo do Natal, né? Uhum. Enquanto a gente espera essa parte, a gente já está fazendo do Natal também. Eu não sei se fica pronto, porque é uma coisa que dá bastante trabalho Sim. para o Natal desse ano ainda, né? Espero que sim, né? Vamos fazer o possível para que sim. Mas já está em vias de elaboração também. E aí o senhor pega música por música, vê música por música. Sim. Analisar o Nossa. contexto, se ela é adequada ou não para aquele tempo, talvez até sugerir para esse domingo não, mas para aquele sim, sobretudo Aham. Quaresma, Advento, Natal e Páscoa, né, que são liturgias muito próprias para cada domingo, Uhum. né? Então, às vezes tem uma música que você pode cantar no primeiro domingo do Advento que não é adequada para o quarto domingo do Advento, sabe? Tem um pouco disso também, né? Aham. Então, dá um pouquinho de trabalho, sim, para Mas eles fizeram um avaliar. trabalho bem legal, né, padre? A comissão enviou um formulário para Sim. cada paróquia, aí cada responsável mandou as músicas que a gente, por exemplo, aqui no santuário, tudo que a gente canta no tempo do advento, É, Uhum. né? é. Foi bem trabalhoso. Não adianta a gente chegar e falar, vai Sim. ser desse jeito. Não. Nós queremos saber o que a diocese usa, O né? que O é a que vocês estão realidade da cantando, diocese, né? né? Exato, né? Sim. E aí, mas eu sugeri a música tal e não saiu. Então, provavelmente, se não saiu, é porque ela não é adequada, pelo menos para aquele tempo litúrgico, né? Então, a gente tem um pouco esse parâmetro também, né? De filtrar um pouco também e continuar com aquilo que a gente já usa. Sim. Talvez sugerindo coisas novas, né? Mas continuar com aquilo que a gente já usa. E o legal, né, padre, é que vai ser separado por domingo, né? Primeiro domingo do advento, Sim, segundo domingo do advento. nós pretendemos fazer o índice. A princípio, não. A princípio, nós vamos separar por tempo litúrgico, né? Ah, por tempo. Uhum. Mas já tem o índice meio pronto, que na Uhum. verdade, depois que está no site, dá para você criar um link, olha, essas Sim. músicas de Uhum. tal domingo, a outra de tal, enfim, dá para a gente fazer isso com mais facilidade, né? Já ajuda bastante também, né? Sim. Olha só, que trabalho, não? Aham. Impressionante. Eu gostei bastante disso, de envolver a diocese, Sim. porque conhece a realidade da diocese, né, padre? Exato, exato. Não simplesmente o senhor chega e fala, é isso aqui. Uhum. Mas o senhor conheceu a realidade que a diocese está vivendo para poder adequar isso, né, padre? Muito bonito. As músicas que vocês cantam aqui no santuário, né? Ah, desde sempre, né? Uma paróquia já bastante antiga. São umas. As músicas que cantam lá na Santa Cruz de Salto, na minha paróquia, às vezes são outras, né? Cada paróquia tem sua realidade, né, Exato. padre? E por que não partilhar aquilo que vocês cantam aqui com o Sim. pessoal de lá e eles com vocês, Com né? Olha, certeza. tem. Muito E é bom. uma expressão da nossa diocese. Olha, isso aqui é a cara da nossa diocese, né? A gente não está impondo nada, apenas partilhando o que toda diocese usa, né? Para quem quiser. Ah, vai ter que aprender a música nova? É uma boa oportunidade, não é? Desenvolver, olha, vamos sair daquela mesma coisa, e falar, ó, fazer algo novo, né? E sinceramente, às vezes nem é novo, né? Às vezes eu canto algumas músicas que eu aprendi quando eu estava aqui, na nossa região, né? Aham. O povo lá, gente, eu não conheço. Eles falam, mas eu não conheço essa música. Meu Deus do céu, essa música é de antes do meu pai nascer, né? Para falar que já é música antiga, Aham. mas o povo nunca tinha conhecido. Então, é uma forma de conhecer não só o novo, mas aquilo que não é tão novo assim também, e que é igualmente adequado para a liturgia, né? Isso que é bem interessante, né? Recentemente, quando que foi? Há uns tempinhos atrás, né? Que eu fui na paróquia do Padre Mateus, né, a gente participou da missa lá. Uhum. Aí eu ouvi uma música e falei assim, nossa, mas eu nunca ouvi essa música. Daí eu fiquei pensando exatamente nisso. Uma mesma diocese com Uhum. realidades diferentes, até mesmo na música. Uma Muito. música que conheci lá, que não canta aqui, e exatamente isso que o senhor disse. Vice-versa, né? Então isso que é muito bonito de se ver. Sim. Padre, conta pra nós uma experiência muito marcante que o senhor teve na sua vida envolvendo a música. Ai, meu Deus do céu.
São muitas, né? A música de maneira geral. Bom, eu sou meio viciado em música, né? Então, o meu Spotify, se deixar, ele toca o dia todo. O dia inteiro ele tá tocando alguma coisa, né? Tô sempre com fone de ouvido no celular ou com uma caixinha de som, alguma coisa assim. Sempre eu tô ouvindo, porque eu gosto de conhecer músicas novas e tal. Então, para mim, eu tenho uma vida musical, não só do fazer, mas do ouvir, sobretudo, né? Muito, muito ativa. Para dizer uma experiência musical, bom, são muitas, Kaique, são muitas. Imagino. É, Agora, do ponto de vista da fé, né, ou daquilo que envolve a própria religião, eu acho que a oportunidade de poder lidar com a música na igreja é uma experiência muito bonita, né? Inclusive uma responsabilidade muito grande, porque a música da diocese, de alguma forma, está não só sob a minha responsabilidade, mas também está na comissão, que de alguma forma também está, não só, mas também aos meus cuidados. Até agradeço muito, aproveito a ajuda da Fátima, da Rita e do Leonardo, porque eles têm feito um trabalho sem igual. Então, em primeiro lugar, acho que isso, a oportunidade de poder fazer aquilo que eu gosto, né, de lidar com a música para o bem da igreja, da diocese, né, de alguma forma. E duas oportunidades que eu acho que foram muito marcantes para mim. O fato de a igreja ter insistido para que eu fizesse a pós-graduação em música litúrgica, porque me abriu muitos horizontes, né? Uhum. Eu, como eu disse, eu não queria a princípio fazer, depois fui e percebi que de fato era para eu estar ali. E foi por uma certa insistência de algumas pessoas à minha volta, né? Quase, não vou falar obrigação, mas foi quase que assim, viu? Vamos lá, vai. No fim, falaram assim: se você quiser, vá, né? Mas foi uma insistência muito grande. Então eu agradeço muito, né, a Deus por essa insistência que me abriu esse horizonte de fazer a pós-graduação e poder trabalhar com isso hoje, e a oportunidade de trabalhar, de fazer parte do Universal Laus também, né? Uhum. Porque é uma expansão de horizontes fora de série. Eu jamais imaginei que a música me faria alcançar uma visão tão ampla, né? Para mim, às vezes, a música era aquilo que eu me resumia aos meus fones de ouvido, até um tempo atrás, né? Então, acho que a experiência do Universal Laus, de vai para um outro lugar, para um outro país, outras línguas, outras experiências então isso eu acho que é uma experiência muito marcante também, né? O estar, ser membro do Universal Laus, o que isso me mudou na minha vida, na verdade, né? Imagino mesmo. Que experiência incrível, viu? Olha Demais. só. Padre, existe. O senhor comentou sobre o sonho de poder oferecer algum curso aqui na Diocese de Uhum. Formação, mas existe alguma formação que nós leigos podemos fazer que o senhor recomendaria para que nós possamos conhecer mais sobre música litúrgica? Olha, a diocese hoje não oferece nada específico, Aham. apenas sob demanda. Então, olha, a paróquia pretende fazer uma formação com as equipes de liturgia, os músicos, chama a comissão, a gente vai, prepara daquele jeito e faz. Então, em primeiro lugar, essa formação muito específica, sob demanda mesmo. Depois, assim, na diocese ainda não temos algum tipo de curso que pode ser feito pelas pessoas, mas existem muitas iniciativas, né, de outras dioceses, né? Muito perto de nós aqui nós temos tanto a Arquidiocese de Campinas quanto a Arquidiocese de São Paulo, que tem promovido muitos cursos já há muitos anos e que são cursos muito bons de aprofundamento, muito acessíveis a maior parte deles. E com conteúdo muito muito bom também. Outros mais distantes também, e vez ou outra surge, olha, aqui a gente está fazendo alguém, a diocese e tal teve uma iniciativa. Hoje em dia, com essa questão online, facilita muito também, né? Uhum. Então, não saberia mencionar oficialmente algum meio, a não ser aquilo que seria a pós-graduação em música litúrgica que eu fiz. Qualquer um pode fazer, mas aí é um curso de pós-graduação, no centro universitário, aquela coisa toda, né? Existem, mas ainda são poucos, né? E da iniciativa da nossa diocese, objetivamente não, apenas isso que as formações pontuais sob demanda mesmo. Que bacana. Tá? Padre, então, indo para os finalmentes aqui do nosso podcast, queria fazer um momento um pouco mais descontraído com o senhor. Não Olha estava no lá, roteiro. meu Deus. Temos um quadro aqui no nosso podcast que se chama Pop Quiz. Vou fazer algumas perguntinhas para o senhor, jogo rápido. O senhor Tá, fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. meu Deus, cuidado, hein? Preparado? Mais ou menos. Um filme.
Eu sou devagar para pensar nessas coisas, tá? Eu preciso ter o tico e teco aqui meio devagar. Harry Potter. Olha, muito bom, viu? Sou suspeito pra falar. Gosto, gosto. Eu também, bastante. Uma música. Olha, essa é. Aí você tá querendo, tá exigindo demais, né, Kaique? É muito genérico, assim. Ah, Uma música que você recomendaria pra gente ouvir, então. uma música que eu gosto muito, inclusive eu vim ouvindo para cá hoje durante a viagem, chama Padroeira do Brasil, do José Acácio Santana. Eu gosto muito. Toda vez que eu vou para Aparecida, eu não entro naquele lugar sem escutar aquela música antes, sabe? Me ajuda Aham. muito a rezar. Salve Assim, a padroeira do Brasil? oi? Salve a padroeira do Brasil? Não aquela na imagem tão Hum, pequena, tu és a mãe morena, essa do música é José linda. Acácio Santana. É muito É. bonita. Eu tenho no Spotify, eu ouço a Aham. rodo também. Mas não só, tá? Eu ouço. Talvez de cada gênero eu saberia dizer uma ou duas, pelo menos, né? Mas uma música. Padroeiro do Brasil. Um cantor. Vixe Maria. Um cantor. Falando de Padroeiro do Brasil, Virgem Maria. É, não sei dizer, Kaique. Um cantor. Não me vem nenhum assim, falar assim, ó, pá, é um cantor assim, sabe? Que me vem à cabeça agora. É uma confusão de tantas músicas assim. Posso deixar sem responder Claro. essa? Tá. Uma comida. Duas. O arroz, feijão, a comida do dia a dia, eu não troco por nada. E comida japonesa, também gosto muito. Olha. Olha. Nossa, diferente, viu? Essa eu passo, viu? Aham. Um time. São Paulo Futebol Clube, do fundo do coração. Esse eu não preciso nem pensar. Eu não Devia ter vou, vindo com a minha blusa do São Paulo hoje. No outro não, podcast eu fui com ela. não vou comentar, viu? Aqui só pode Ah, blusa do Corinthians. até O Rodrigo parece. veio aqui gravar, aí ele tava com a blusa do Corinthians, daí ele, ai, que acho que eu vou tirar a blusa. Eu falei assim, não, Rodrigo, tem que ficar com a blusa. Hum. Ele ficou passando um calor aqui, mas ficou com a blusa. Deveria Vocês ser tão- proibido. Ainda bem que Deus perdoa os É. pecados da gente. Ainda bem que o Desculpa, Fabiano tá, não, gente? ainda bem que o Fabiano não veio aqui hoje, É. viu? Mas o senhor sabe que Padre Diego veio aqui, eu perguntei pra ele se não torcer pro Corinthians, se é pecado, viu? Eu fiz essa pergunta. Não vou fazer pro senhor, porque eu Ah, acho que pelo não, você já visto, até sabe a resposta, né? deixa Eu quieto preciso essa convidar daí. um povo que eu conheço aqui do Santuário para vir participar desse podcast também. Vai ser bem legal. Dá pra quase montar uma torcida organizada. Então, porque o senhor acha que eu falo essas coisas Então, numa né? sexta-feira que tem certeza que não vai ter ninguém na hora que eu sair? Então, né? Tá vendo só? Um lugar que o senhor gostaria muito de estar, de conhecer, de viver neste lugar. Bom, um lugar que eu gosto muito de estar é a minha casa. Começa por aí, né? Não, é insubstituível. Mas talvez de conhecer, hum, Roma. Roma, eu gosto, eu acho muito, muito bonito. E Londres também, a Inglaterra, de alguma forma, assim, né? Eu acho que são dois lugares que eu gostaria muito de conhecer. Interessante. Um santo. Santo Antônio. Olha Tem só. vem um martirológio inteiro na cabeça, mas Santo Antônio, acho que sim. Santo Antônio. A gente ia comer bolo de Santo Antônio depois, então, ver É, se acha a medalhinha. é, Eu já achei. Você achou também, né, Achei Rê? uma olha que ontem. chique. Eu achei ontem Tá também. vendo? Já falei, esse ano vai. Olha lá, hein, Kaique. Santo Antônio tá É. intercedendo. Todo ano ele intercede, mas tá acontecendo alguma coisa aí que não tá dando certo. Então, não, mas você sabe que, Todo padre, ano. eu até postei que achei a medalhinha, todo mundo. Nossa, mas Santo Antônio tá intercedendo muito por você, mas a gente tá achando que você que tá devagar, viu? É. Mas a gente já descobriu o seu truque. Você pega a medalhinha desse ano que vem você coloca no bolo e posta nas redes sociais. Claro que é. Olha lá, ó. Não, Ah! eu falei já, eu vou postar a foto de quantas medalhinhas eu tenho pra vocês verem. Eu vou postar. Pessoal, fiquem atentos nas minhas redes sociais, vamos ver só. Santo Antônio tá no meu Piscar de pé. olho. Eu vou até comprar outro bolo aqui esse final de semana. Aí eu achei outra medalhinha, vocês vão ver só. Padre, se o senhor pudesse deixar uma mensagem pro Padre Elias de daqui a 10 anos. Imagina que, Virgem senhor, Maria do o céu. senhor celebrou a missa Hum. num domingo à noite, Ai, voltou para sua casa, sentou no sofá e lembrou que há 10 anos atrás o senhor esteve aqui e disse essa mensagem para o senhor.
O senhor vai ouvir essa mensagem daqui a 10 anos. Que mensagem o Você senhor vai mandar deixaria? para mim daqui 10 anos essa mensagem? Eu vou mandar, eu vou colocar no meu celular para despertar, vou colocar lá na agenda. Nossa, Kaique, não faço ideia. Eu não fico pensando muito lá na frente, não. Não sei. Bom, o que eu diria para mim mesmo? É trend do TikTok isso, padre. Oi? É trend do Ah, TikTok. é? É? Eu não tenho TikTok. Não, desculpa, eu só uso o Instagram só. E também nunca vi. O que eu diria para mim mesmo ouvir daqui 10 anos? Para eu mesmo ouvir daqui 10 anos? Bom, que hoje eu sou muito feliz sendo padre e na missão que a igreja me deixou, apesar dos desafios, dos problemas, e que espero que quando eu estiver ouvindo isso, eu me lembre de como isso é importante, de onde Deus me tirou e onde Ele me trouxe até hoje, né? Para que eu nunca me esqueça que a graça dele me precede e que tudo está nas mãos dele, né? Mais do que os meus projetos, aquilo onde eu estarei daqui 10 anos vai ser pela graça de Deus, né? Então, acho que seria mais ou menos isso, né? Mais do que eu, a graça de Deus. Que Isso que bonito. importa. Uau! Nossa, mandou bem, hein, padre. Profundo. Olha. Não sei o que eu me diria. Eu acho que é isso. Nunca fico pensando muito no futuro, não, de verdade. Daqui 10 anos a gente vai ver, viu? Aham. Então, padre, querendo te agradecer muito pela sua presença, ter aceito o convite, estar aqui conosco nessa sexta-feira à noite. Muito bem, viu? Eu agradeço a oportunidade também. Deu certo, porque a minha agenda ultimamente está um problema. Estava vendo outro dia, eu não tenho mais nenhuma noite livre até outubro, você acredita? Nossa, Então, deu certo de encaixarmos esse podcast aqui hoje. Então, é uma alegria muito grande poder ajudar. Espero que ajude muitas pessoas. E obrigado mesmo, né? Depois agradeçam aí os padres, o padre Carlos, o padre Gustavo aqui do santuário também, o povo de maneira geral, todos com vocês que estão certeza. com essa iniciativa bem legal do podcast também. E é assim que a gente vai fazendo, de pouquinho em pouquinho a gente vai conversando e orientando aqueles que nos ajudam, que nos acompanham também, né? Que possam aprender alguma coisinha, tá? Sem dúvida, porque, pessoal, vocês não sabem. Hoje é sexta-feira, né? Vocês estão vendo isso no domingo. Domingo, dia 20... Não. 6, não é? 23. 23. Domingo, dia 23, a gente tá gravando aqui numa sexta-feira à noite. Então, agradecer muito a disponibilidade do padre. Já tem um tempinho que a gente marcou, né, padre? Então, Uhum. graças a Deus deu certo. Foi muito bom, muito gostoso. Nosso bate-papo, a gente aprendeu bastante, né, Rê? Sim. Que bom. Espero que o pessoal também tenha gostado. E, padre, então, temos um presentinho pro senhor. Ai, que chique, gente. Em nome da nossa equipe aqui do Albert. nosso podcast. Espero que o Olha, senhor goste. muito bem, viu? Obrigado, obrigado mesmo, viu? De coração, pela oportunidade, pelo presente. Não precisava se preocupar com isso também, mas agradeço de coração mesmo, viu? Imagina, padre. Então, e eu quero Agora tá frio, vai ser aproveitar. muito bom. Então. Quero aproveitar e agradecer aos nossos apoiadores oficiais aqui do nosso podcast, ao Mário e Elisa da Vinhos Albert. O contato deles está aparecendo aqui na tela. Entre em contato com o Mário, com a Elisa, esses amigos tão especiais nossos aqui do nosso podcast. Agendem para ir lá degustar um vinho, um suco e vão lá conhecer a Vinhos Albert. Também quero agradecer a Roseli da Pedacinho do Céu. Então, Rô, muito obrigado. Pode mandar um docinho aqui pra gente também, né? Né, padre? Um docinho é sempre Opa, bom, com né? Também, certeza, né? com Um certeza. vinho, um doce, né? É. Então, o contato da Rô tá aparecendo aqui na tela também. Entre em contato com ela e se deliciem com com os doces dela. São muito bons, viu? Super recomendo. Já comi e gosto muito. Viu só, gente? Se o padre falou. E também quero agradecer imensamente a padaria Ibiporã. Eles que são os apoiadores oficiais aqui do nosso podcast. Muito obrigado, pessoal, que enviaram aqui uns quitutes que o padre vai poder comer aqui depois da gravação, viu, padre? Chique. Não jantei, hein? Então, muito obrigado aos nossos apoiadores oficiais aqui do nosso podcast. Também quero lembrar você que está aqui nos assistindo da campanha Um Novo Telhado aqui para a Casa da Mãe Aparecida. Como sabem, nosso santuário já tem mais de 70 anos e chegou a hora de trocar o nosso telhado. Então estaremos sorteando em outubro, no mês da padroeira, um carro 0 km, uma moto, um iPhone 15. Olha. Não lembro os outros prêmios, você me ajuda?
notebook, televisão. televisão. E também, se você quer nos ajudar vendendo a rifa, você também vai concorrer a um prêmio. Então, quem ganha o prêmio como sorteado, a pessoa que vendeu para ele também ganha. Então, nos ajudem aqui na campanha em prol da troca do telhado, que também vai ajudar na construção das novas salas de catequese e da Casa da Ação Social. E também falando nas obras de evangelização do nosso santuário, também temos a nossa festa junina, que é em prol aqui do nosso santuário. Hoje é dia 23, ontem, então, foi o penúltimo dia da nossa festa, do Arraiado Santuário, que é o melhor de Jundiaí, como tradicionalmente vocês já sabem. Então, semana que vem, o último dia do Arraiado Santuário, sábado, dia 29, se não me falha a memória, né, Rê? Sim, dia 29. A partir das 17h30 da tarde, venham participar aqui do nosso Arraiado Santuário. Esperamos vocês, a sua família, venham aqui nos ajudar, se divertir nessa festa que está incrível e assim ajudar nas obras de evangelização da Casa da Mãe Aparecida. Então, muito obrigado. Se inscrevam aqui no nosso canal, nos sigam no Instagram e também no Spotify. Mandem lá para nós quem vocês querem ver aqui no podcast. Padre, quem o senhor acha que podemos convidar para o podcast? Estamos fazendo essa pergunta também, para ver se a gente pensou na mesma pessoa já. Me veio assim, de bate pronto um nome na cabeça aqui. Eu não sei qual é a função, para falar não só sobre liturgia, né? Não, qualquer De coisa. maneira geral, né? Quem, padre? Um nome. Nome. Um nome, quem? Dom Arnaldo. Uau. Foi o primeiro nome que me passou na cabeça quando o Kaique falou, foi Dom Arnaldo. Anota aí. Olha, eu vou deixar no ar, vai que, né? Vai que. Sim. Vai que já foi uma confirmação também, né? Aguardem aí os próximos episódios. Quem sabe, né, padre? Vai que, né? Então, Padre, então, no final do nosso episódio, queremos pedir, o senhor pode fazer uma oração, nos dar a bênção final, por favor? claro. Vamos então agradecer. Acho que nós estamos na Casa da Mãe Aparecida, né? Nossa Senhora, Santuário Diocesano. Podemos recorrer também a ela. Vim até de azul hoje, você viu só? Que chique. Olha. Podemos recorrer a ela então na nossa oração. Acho que vamos fazer. Nós temos uma imagem. Será que pega aqui? Dá para ver a imagem ali? Dá pra Se eu ver. ficar um pouco de lado, porque eu não quero ficar na frente dela, eu quero ficar aqui assim. Tá bom. Ai, tá ótimo. Vamos rezar pedindo a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, as bênçãos do céu. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo da vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais e, sobretudo, na hora da minha morte. Abençoai meu celestial cooperador e, com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Vamos fazer como na casa da mãe, cantar e pedir de Deus a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Isso aí, gente, muito obrigado. Rê, muito obrigado. Eu que agradeço o Amiga convite. querida, por estar aqui comigo hoje. Não poderia falar de música se não tivesse ela aqui hoje, né, Rê?
Muito obrigado por ter Eu que agradeço o aceito. convite. Imagina. Também agradecer a equipe que está aqui hoje, a Rafa, o Jura. Obrigado, viu, gente? E a vocês que nos acompanharam até esse momento. Até o próximo SantoCast. Tchau, gente! Tchau. Tchau.